Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, se você puder, lógico, né? Vai deixando o seu like e vai se inscrevendo no canal, porque isso ajuda demais, vocês não têm ideia, porque é isso que faz o canal continuar, né? Bom, vocês vão curtir, mas não se esqueçam também de deixar o hype no vídeo, tá? Se tiver opção, por favor, hype. Agora, sem enrolação, Si Shen é um regressor que retornou de um futuro onde o mundo inteiro foi conquistado por demônios. Ele foi o último sobrevivente, lutando por anos até finalmente derrotar o Rei Demônio ao se autodestruir junto com ele. Então, após uma luz ofuscante, ele acorda de volta no passado, dentro de seu quarto no dormitório. Ele se sente confuso e se pergunta se de alguma forma alcançou a vida após a morte. Mas quando olha pela janela e vê pessoas paradas ali, começa lentamente a perceber o que aconteceu. Depois de um instante, finalmente se dá conta de que seu desejo se realizou. Ele voltou no tempo para seus dias de universidade, 10 anos atrás. Nesse instante, um estranho holograma aparece e informa a Shen que o poder da gula foi totalmente integrado. Enquanto olha pela janela, ele percebe que lhe restam 3 anos antes que o primeiro Senhor Demônio. Ira, desça. Ele se lembra claramente de que esse Senhor Demônio foi o responsável por tudo o que aconteceu depois. Ira foi quem abriu os portões do inferno, permitindo que os outros senhores demônios entrassem no mundo humano um após o outro. Nosso herói decide que precisa descobrir onde o Senhor Demônio Ira aparecerá e eliminá-lo antes mesmo que os portões se abram. Saindo de seus devaneios, Shen concentra-se na interface flutuante ao seu lado, que exibe claramente suas estatísticas. Ele se pergunta se aquilo é algum tipo de menu ou sistema de jogo, já que nunca teve nada parecido em sua vida passada. Naquela época, ele dependia apenas de seu poder despertado, algo que apenas uma em cada 10.000 pessoas possuía. A Universidade Nacional do Despertar foi construída para recrutar esses potenciais despertadores. Infelizmente, quando Shen esteve aqui pela primeira vez, ele falhou completamente em despertar e se acostumou a ser intimidado, o que explica por que ele acabou de acordar na enfermaria. De repente, o sistema abre outro painel mostrando uma carta de assassino do tipo relâmpago, que ele reconhece instantaneamente como a classe que tinha em sua vida anterior. Ele se assusta e se pergunta se acordou mais cedo desta vez. Rapidamente decide testar, mas antes que possa trocar de aula, seu colega de quarto e amigo Malong aparece. Long é um encantador de flores de nível E. O pobre coitado tinha curativos na bochecha e veio ver se Shen estava bem. Por sorte, Long não conseguia ver os painéis flutuantes, fazendo Shen perceber que só ele podia vê-los. Seu amigo o examinou atentamente e notou que todos os ferimentos de Shen já haviam desaparecido. Ele se pergunta como alguém que ainda não despertou está se recuperando mais rápido do que alguém como ele, que já despertou. Shen se lembra de Long e de sua vida anterior. Seu colega de quarto conseguiu despertar durante a universidade, mas acabou sendo um dos despertos mais fracos e foi brutalmente assassinado no terceiro dia após a descida da ira. Shen sorri discretamente ao olhar para seu velho amigo novamente. Long então o lembra de que o teste de classificação deles é amanhã e que precisam se preparar. Long sente pena de Shen, pensando que ele ainda não despertou, mas o lembra de que este teste é extremamente importante se ele quiser se formar. Enquanto caminham pelas ruas movimentadas, Shen comenta casualmente que faz muito tempo que não vê tanta gente por perto, o que assusta bastante seu colega de quarto. Shen pensa consigo mesmo que, se não fizer nada nesta vida, todos enfrentarão o mesmo futuro miserável novamente. Por isso, decide treinar o máximo possível e elevar seu nível rapidamente. No entanto, existe um problema. Atualmente, a única maneira de um desperto ganhar experiência e subir de nível é derrotando monstros dentro dos covis demoníacos. Esses covis são completamente controlados por guildas importantes, o que significa que pessoas fracas ou forasteiras como ele quase não têm chance de subir de nível. Ele abre a janela de status e analisa suas estatísticas, imaginando sua posição em comparação com outros despertos e os próprios monstros. O governo classifica os despertos em níveis, começando na classe e indo até a classe S. Shen sabe que a maioria dos estudantes da universidade está presa no nível E, com apenas alguns poucos alcançando o nível D. Ele olha para o amigo e dá uma risadinha discreta, confiante de que pelo menos está acima dele no ranking. Nesse instante, uma bola voa e acerta o pobre nerd em cheio, derrubando seus óculos e quebrando-os. Acontece que eles deram de cara com o valentão Gon Shen e seus capangas de novo, os mesmos caras que os espancaram no dia anterior. Shen sorri com desdém e pergunta por que ele não trouxe caixas de bebidas,
já que sabia que eles iam tocar ali. Long se desculpa rapidamente e está prestes a comprar as bebidas com o próprio dinheiro, mas Shen intervém e o impede, dizendo que quem deveria se desculpar é Shen. Ver o valentão novamente traz à tona memórias dolorosas de Shen. Naquela época, eles tentaram afogá-lo em uma pia. Em vez de se sentirem culpados, alegaram que estavam apenas o forçando a acordar. Naquele dia, eles só pararam quando Shen finalmente desmaiou. Long correu para ver como ele estava, mas no momento em que Shen ouviu Shen falar, voltou imediatamente para machucá-lo ainda mais. Saindo de suas lembranças, Shen decide dar uma lição nesses valentões. Ao ouvir Shen falar, Shen e seus capandas avançam, claramente prontos para calar Shen. Ele olha diretamente para Shen, sabendo que o cara só implica com os mais fracos porque seu irmão mais velho é o presidente do conselho estudantil. Conforme o valentão se aproxima, uma multidão de alunos se reúne ao redor. Eles já sentem pena de Shen, esperando que ele apanhe novamente. Quando Shen chega até ele, pergunta o que Shen acabou de dizer. Sem ecoar, Shen repete calmamente que eles precisam parar de incomodá-lo a partir de agora. Furioso, Shen perde a paciência e desfere um soco direto nele. Mas desta vez, Shen simplesmente levanta o punho e bloqueia o ataque com facilidade, chegando até a empurrar o valentão para trás. Todos que assistiam estavam chocados. Pelo que sabiam, Shen ainda nem havia despertado, e mesmo assim parou um ataque poderoso como se não fosse nada. Ficando ainda mais furioso, Shen partiu para outro ataque. Shen se prepara calmamente e muda sua classe para assassino elétrico. Long permanece por perto, completamente atônito. Enquanto isso, Shen ativa sua armadura demoníaca indestrutível e avança com um golpe poderoso. Antes mesmo que ele consiga se aproximar, Shen avança e o arremessa para longe com um soco carregado de energia. A multidão não consegue acreditar no que vê. O tal fraco acaba de mandar o valentão da escola pelos ares com um único soco. Mesmo após sofrer um golpe tão duro, Shen se recusa a recuar. Ele grita para seus capandas intervirem e se vingarem por ele. No entanto, seus capandas já estão tremendo de medo depois de verem o que Shen acabou de fazer. Shen se levanta com dificuldade e ataca Shen mais uma vez, mas, novamente, é derrubado e arremessado para o monge sem a menor chance. Ao verem seu chefe ser humilhado dessa forma, os capangas percebem rapidamente que estão em desvantagem e fogem. Long, observando tudo isso acontecer, fica sem palavras. Seu queixo cai enquanto ele tenta aceitar que seu colega de quarto, que foi facilmente derrotado ontem, de repente esteja tão forte. Shen, por outro lado, percebe que, assim como em sua vida passada, ele pode se transformar em um assassino quando quiser. Mesmo no nível 1, seus atributos são altos o suficiente para lidar com despertadores de nível baixo. Isso significa que sua classificação atual deve ser pelo menos classe D. No entanto, ainda há uma coisa que ele precisa confirmar. Mesmo depois de derrotar alguém, o sistema não lhe concedeu uma promoção. Curioso, Shen avança para acabar de vez com o valentão, causando pânico em todos ao redor. No último instante, a vice-presidente do Grêmio Estudantil, Ling Yu, intervém e manda Shen parar. Ela o lembra de que, embora Shen estivesse errado, essa surra já era mais do que suficiente. Ela garante que o valentão não ousará incomodá-lo novamente. Por causa disso... Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Shen finalmente decide deixá-lo ir. Ao se afastar, Shen se pergunta por que o conselho estudantil está tão ansioso para intervir e salvar alguém como Shen. Mesmo que Shen estivesse apenas fingindo e não tivesse planejado matá-lo de verdade, ele sabe que valentões como Shen precisam ser punidos adequadamente. Caso contrário, eles continuarão a atacar qualquer um mais fraco que eles repetidamente. Shen então se afasta com seu colega de quarto. Observando à distância, os capangas do valentão se escondem e cochicham entre si que nunca mais devem provocar Shen. Naquela noite, Long tenta contar aos outros colegas de quarto como Shen despertou como um assassino de relâmpagos absurdamente forte, mas nenhum deles leva suas palavras a sério. Long continua explicando como seu amigo, antes fraco, conseguiu derrotar Shen de forma tão humilhante, mas Xianzhu, um mago de núcleo de Hunt, trata isso como uma piada. Zhu pergunta por que Shen ainda está treinando desse jeito se realmente se tornou tão importante. Ele argumenta que um verdadeiro desperto não precisaria mais depender de treinamento físico básico. Ao ouvir isso, o colega de quarto gamer Xian Yu comenta que parece que Long deve ter levado uma pancada forte na cabeça.
Zul continua, dizendo que os 4 foram colocados naquele dormitório porque são os alunos mais fracos, e nada que façam mudará isso. Ele chega a afirmar que é o mais forte entre os 4, enquanto Mond e Yu são apenas cantores de apoio. Ele flexiona os músculos um pouco, dizendo a si mesmo que não há como Shen ter realmente se tornado um assassino relâmpago. Sentindo-se mais confiante do que nunca, ele espera que possa até subir de nível durante o teste final antes da formatura amanhã. Em um covil de demônios de nível E, o presidente do conselho estudantil, Gong Qing, termina seu treino e sai com Lin Yu. Ele percebe que seu irmão mais novo ainda está parado ali e pergunta o que ele está fazendo. Shen reclama que, enquanto o cara que o espancou estiver por perto, ele não consegue nem dormir em paz. Ele continua empurrando o irmão, implorando para que ele se vinde por ele. Shin o tranquiliza, dizendo que dará um jeito na confusão que ele criou. Sentada à mesa de jantar, a vice-presidente pergunta a Tim como ele pretende lidar com a situação. Shin apenas pergunta se o garoto é realmente tão forte quanto o irmão afirma. Ling Yu lembra a Tim de que há menos de 10 alunos de nível D em toda a escola, e que Ting já recrutou todos eles para o seu clube. Ela acrescenta que outros alunos nem sequer têm acesso a covis de demônios como ele, o que significa que nenhum cara comum deveria ser capaz de enfrentá-lo. Lá fora, Shen continua correndo como um louco, ficando completamente encharcado pela chuva. Ele estabelece a meta de correr 20 km carregando uma mochila com 100 quilos, quase o dobro do seu próprio peso. Ele entende a importância do treinamento básico para aumentar o limite de força de um despertador, já que um corpo mais forte é necessário para lidar com poderes de alto nível. Enquanto corre, ele se lembra de como sua irmã, sua única família, foi morta quando o Rei Demônio ira desceu sobre o mundo humano. O Rei Demônio massacrou inúmeros humanos em um instante, e sua irmã morreu bem diante de seus olhos. Ele fez da derrota desse Rei Demônio seu principal objetivo, já que aquele momento marcou o início de toda a destruição. Shen sabe que o Rei Demônio já está ficando mais forte, mesmo faltando 3 anos para sua chegada. Por causa disso, Shen precisa evoluir ainda mais rápido se quiser ter alguma chance de vencer. Nesse exato momento, sua irmã Sim o chama. Ouvir a voz dela novamente depois de tanto tempo o deixa completamente sem palavras por um instante. Ela explica que não pôde ligar antes porque estava ocupada com uma competição. Acrescenta que o problema com o aluguel pode ser resolvido se ela conseguir ganhar um prêmio. Enquanto ela continua falando, Shen ouve em silêncio e sorri. Ele sente uma forte promessa em seu coração de protegê-la e dar-lhe a vida que ela merece desta vez. Após o término da ligação, ele retorna ao seu treino e completa mais 3 voltas ao redor da universidade. Assim que termina, vai direto para o chuveiro, sentindo que está aos poucos se acostumando com este corpo mais jovem e seu grande potencial de crescimento. Ele se senta e começa a pensar nos covis dos demônios, aos quais apenas os ricos têm acesso. Ele sabe que precisará derrotar monstros de alguma forma para ficar mais forte. Enquanto pensa nesse problema, acaba adormecendo e se vê envolvido no sistema da gula. Ele aterrissa em um lugar estranho e começa a se perguntar se tudo aquilo é apenas algum tipo de sonho bizarro. Lá fora, Long procura por Shen e se pergunta para onde ele desapareceu. Dentro daquele espaço estranho, Shen vê uma torre enorme bem à sua frente. Antes que ele consiga observar direito, um grupo de guerreiros das nuvens de Hank, chamados Cães da Morte, aparece para cumprimentá-lo. Shen se preocupa por ter entrado em um covil de demônios e rapidamente muda de classe. Como os monstros surgiram do nada, ele decide lidar com eles primeiro e resolver o resto depois. Ele derrota facilmente os cães fracos, já que eles só latem e não mordem, e coleta os itens que eles deixam cair. Ele rapidamente alcança o nível 2 e sorri, pensando que talvez tenha tido sorte ao tropeçar em um covil de demônios. Um chefe aparece em seguida, mas Shen o derrota com a mesma facilidade. Ele corta o corpo do chefe, permitindo que ele suba de nível novamente. Os pontos de experiência que ele ganha do chefe são muito maiores do que os monstros normais lhe davam anteriormente. O corpo do chefe então fica marcado como devorador, deixando Shen intrigado com o significado disso. Ele se lembra da habilidade de gula que viu anteriormente no painel do sistema e estende a mão para testá-la. A devoração termina instantaneamente e o monstro é absorvido por uma carta. Shen fica chocado ao perceber que pode transformar monstros derrotados em novas classes que pode usar. Ele percebe rapidamente que essa é exatamente a mesma habilidade que o Sr. Demônio Lan Yu possuía. A ideia de ter um poder como o de um Sr. Demônio o deixa abalado. Neste mundo, a maioria das pessoas nasce com apenas uma classe, enquanto alguns raros podem ter 2. No entanto, Shen agora pode dar quantas aulas quiser.
Ele se pergunta como obteve esse poder incrível e o que realmente é aquela torre escura à sua frente. Enquanto pensa sobre tudo isso, sente uma forte presença e um novo demônio aparece empunhando duas espadas de Rank S. O demônio é claramente de Rank S, o que significa que Shen não tem nenhuma chance real de vencer. Sabendo que está em grande desvantagem, Shen ainda invoca uma espada relâmpago para lutar e arriscar sua vida. Estranhamente, o demônio à sua frente parece saber seu nome. O demônio troca golpes com Shen, mas fica claro que o monstro está apenas brincando com ele. Ele evita atingir seus pontos vitais de propósito e continua derrubando repetidamente. Depois de levar Shen ao seu limite, o demônio finalmente fala. O demônio diz a Shen que ele pode sobreviver se ficar e guardar a torre com ele. Shen recusa a oferta, então o demônio corta brutalmente seu braço. O demônio ameaça acabar com ele. Explica que só foi mais fácil para ele porque Shen é a única pessoa capaz de chegar até ali. Pede que ele pense mais uma vez, mas Shen não perde a esperança. Ele recusa novamente, ignorando o perigo que corre. Ele grita e avança, determinado a revidar, e ataca o demônio novamente. Durante toda a luta, Shen estudou os movimentos do demônio. Ele percebeu um atraso de 0,4 segundos antes de cada golpe. Ele sabe que pode usar essa pequena janela de tempo para observar o ângulo do pulso do monstro e desviar do ataque perfeitamente. Ele também descobriu uma pausa de recuperação de 0,2 segundos, onde o demônio está indefeso. Ele planeja usar essa pequena abertura para mirar direto no coração dele. Mesmo conseguindo executar essa manobra arriscada, ele sabe que um personagem de nível D como ele não pode realmente derrotar um de nível S. Seu verdadeiro objetivo é paralisar o demônio por tempo suficiente para escapar. Ele faz exatamente isso e corre em direção à única luz que consegue ver, na esperança de que seja uma saída. Mas, assim que ele alcança a luz, ela desaparece. O demônio lhe diz que foi apenas uma ilusão e que não há saída naquele lugar. O demônio explica que aquele palácio não era, na verdade, um covil de demônios. No entanto, elogia Shen por ter descoberto as falhas em seus ataques tão rapidamente. O demônio se revela como Rakshasa do Purgatório. Ele diz a Shen que ele é realmente quem pode trazer esperança. Ao examinar o corpo do demônio mais de perto, Shen leva um susto. Ele percebe que já viu exatamente a mesma expressão no Sr. Demônio Lan Yu. Nosso herói se lembra da batalha final antes de voltar no tempo. Seu oponente naquela luta não era um demônio comum. Durante o combate, a criatura primeiro se transformou em um dragão. Depois, continuou se transformando em outros monstros assustadores de alto nível. Usava magma fervente, vinhas venenosas e raios ainda mais fortes que os dele. Mas, de todas aquelas formas, a que realmente chamou sua atenção era exatamente igual ao demônio parado à sua frente naquele momento. Ele percebe algo chocante. Cada transformação deve ter sido parte do poder do Rei Demônio Lan Yu. Já que esse poder agora está dentro dele, o demônio que ele via agora é apenas o poder da gula absorvido por seu próprio corpo. Sua perspicácia realmente impressiona o demônio. A criatura lhe diz calmamente que ele é verdadeiramente digno de herdar o poder de toda esta dimensão. Shen franze a testa, confuso sobre o que significa toda esta dimensão. Uma chave dourada do vazio aparece na mão do demônio. É a única maneira de entrar e sair da torre gigante atrás dele. O demônio explica que o Rei Demônio Lan Yu devorou inúmeros monstros poderosos. Seu dever sagrado era guardar a torre que aprisionava os mais fortes entre eles. Agora, decide entregar a chave a ele. O Rakshasa quer que ele devore aqueles demônios, fique mais forte e assuma sua missão. Confuso, Shen pergunta por que um demônio ajudaria um humano. A criatura responde que até mesmo no mundo dos demônios existem mocinhos e vilões. Um monstro maligno matou todo o seu clã por puro prazer. Desde aquele dia, ela aguarda uma oportunidade para se vingar daquele monstro. Agora, acredita ter encontrado a pessoa certa para realizar esse desejo. Diz ao nosso garoto que alguém estava certo ao afirmar que ele era a melhor esperança de vingança. Shen pergunta imediatamente quem é essa pessoa. O demônio apenas responde que todas as respostas estão esperando dentro da torre, falando em um tom misterioso como o de um velho sábio. Com suas palavras finais, oferece a ele toda a energia que lhe resta. Em troca, o demônio lhe diz que ele deve se tornar o humano mais forte do planeta. Não será fácil devorar todas as feras selvagens escondidas dentro da torre. Cada uma dessas criaturas inteligentes representará um enorme desafio. O demônio dá seu aviso final, dizendo que apenas alguém com uma forte fome de se fortalecer merece o poder do Rakshasa do Purgatório. Essa é a motivação que ele precisa para matar todos os reis demônios existentes. Após dizer isso, o corpo do demônio se transforma em uma esfera de energia flamejante que Shen absorve. Shen imediatamente sobe de nível 8 vezes e ganha 2 Rakshasas. Sem hesitar,
Ele aceita a missão, prometendo cumprir o último desejo do guerreiro caído. Junto com os aumentos de atributos, ele desbloqueia a habilidade de controlar a gravidade e absorver o poder de humanos e demônios mortos. Na manhã seguinte, ele abre os olhos lentamente, acordando em seu dormitório como em qualquer dia normal. Ele se levanta de um pulo quando uma voz alta ecoa pelo quarto. Seus colegas de quarto já estão se arrumando e dizem para ele se apressar se quiser chegar à escola a tempo. Quando ele percebe que seu corpo está completamente bem, se pergunta se tudo o que vivenciou foi apenas um sonho estranho. Mas seus exames atualizados provam que não é o caso. Tudo o que ele viu era real. Depois de subir do nível 2 para o nível 10 da noite para o dia, ele se pergunta em que nível está agora. Seu colega de quarto começa a zombar dele. Ele menciona como alguém o elogiou descaradamente na noite anterior, falando sobre como ele supostamente ficou incrível e incrivelmente forte. Mamon despia discretamente do outro lado do quarto, fingindo que não tem nada a ver com isso. De qualquer forma, seu colega de quarto desafia a provar isso durante o teste de classificação. Esse teste decidirá quem é forte o suficiente para manter o título de rei do dormitório. No caminho para a escola, o autoproclamado rei do dormitório conta orgulhosamente aos seus amigos que cada classificação é dividida em 3 níveis diferentes. Então, mesmo sendo todos da classe E, ele é pelo menos um orgulhoso membro da classe intermediária, o que o coloca acima dos perdedores da classe mais baixa. Ele anda por aí se achando superior porque a diferença entre os níveis é supostamente enorme. Empolgado e confiante demais, o cara afirma que se sente tão forte que deve ter subido de nível desde o último teste. Bem irritada, Mamon manda o nosso garoto parar de brincar e se esforçar ao máximo para pelo menos conseguir uma nota de hoje. Assim, o rei do dormitório talvez finalmente se cale. Os garotos chegam à escola, onde todos estão reunidos nervosamente para a cerimônia de classificação. Os valentões entram como se fossem donos do campus, insultando qualquer um que ouse olhar para eles. Até mesmo o sorriso confiante do rei do dormitório desaparece completamente no instante em que os vê. Mas os valentões também perdem a coragem. Imediatamente começam a se curvar respeitosamente ao irmão mais velho Shen, sem hesitar. Seus colegas de quarto começam lentamente a perceber que talvez tudo o que Mamon disse não fosse um completo absurdo. Afinal, nosso garoto ignora os valentões e simplesmente cuida da sua vida. Outro aluno decide se colocar na frente dele. É Jian, um membro do Grêmio estudantil que age como a polícia da escola, e ele dá a Shen uma advertência muito educada. O presidente do Grêmio o enviou pessoalmente para punir o rapaz que ousou bater em seu precioso irmãozinho. Todos os amigos de Shen imediatamente se dispersam e se escondem. Eles estão apavorados com Jian, o executor que cuida de todo o trabalho sujo para o presidente. Seus colegas de quarto não conseguem entender por que esse monstro de rank D está perseguindo Shen dessa forma. Ele invade o espaço pessoal de Shen sem pudor. O fiel seguidor do presidente se vangloria de que seu olfato apurado lhe permite avaliar com precisão a força de alguém. E agora, tudo o que ele sente é o cheiro de um perdedor fraco e patético. Divertido com o insulto, nosso rapaz revida sem hesitar. Shen perde completamente a paciência no momento em que é chamado de cachorro. Antes que uma briga possa realmente começar, o dono do Concrescido ordena que ele se acalme para que não causem um escândalo. Depois de investigar um pouco, ele descobre que seu irmãozinho foi quem começou a briga. Apanhar foi simplesmente o resultado de ter provocado uma briga com alguém muito acima do seu nível. Dito isso, o presidente lança-lhe um olhar mais cortante que adagas, mas o nosso herói não se intimida nem um pouco. Nesse instante, um professor anuncia que a cerimônia de avaliação de classificação está oficialmente começando. Ele pede a todos os alunos que se apresentem quando seus nomes forem chamados. Ao ouvir isso, o presidente diz ao seu lacaio que eles estão indo embora. Ele presume que este foi um incidente isolado e que Shen não causará mais problemas após ter sido advertida. Observando de um ponto alto, um homem pergunta, curioso, à vice-presidente por que ela está assistindo à cerimônia de classificação hoje. Ele se pergunta se um certo novato chamou sua atenção. A senhora sorri levemente, dizendo que este ano será bastante interessante. Logo, o nome de Xiangou é anunciado. O rei do dormitório sente-se um pouco nervoso ao atravessar a porta. A atmosfera muda completamente do outro lado. A avaliação é feita individualmente dentro de um covil demoníaco especial. Lá dentro, um coração demoníaco conectado a fios médio-nível e o potencial de um desperto, absorvendo sua energia. Quando o despertador libera todo o seu poder, o sinal retorna à Terra, revelando os resultados da avaliação. A classificação do rei do dormitório acaba sendo exatamente a mesma da última vez.
No entanto, o professor parece confuso quando sua pontuação potencial demora mais do que o esperado para aparecer. Malong observa atentamente os números que mudam. Depois de toda a expectativa criada, o potencial máximo de Chang'e é revelado como sendo apenas um C. Ele sai com um semblante triste, percebendo que todo o progresso que pensava ter feito era apenas ilusão. Seus colegas de quarto tentam consolá-lo, dizendo que, de qualquer forma, todos estão na mesma situação. Todos estão presos da patente, com potencial para alcançar a patente C, na melhor das hipóteses. Poucos instantes depois, o macaio do presidente sai, orgulhoso. Ele ainda está na patente D, mas tem potencial para chegar à patente A. Os colegas de quarto de Shen começam a perder a esperança, já que quase 10 alunos já alcançaram o nível D. Até mesmo os professores estão chocados com o número de alunos que chegaram ao nível D. É raro alunos sem experiência real em combate ultrapassarem o nível E. Cheios de entusiasmo, eles chamam o próximo aluno. É o presidente, que carrega nos ombros as expectativas de todos. Todos os olhares se voltam para Gon Tinto, o aluno que já é mestre da guilda, enquanto ele sobe ao palco. Nosso garoto mantém a calma e aguarda pacientemente os resultados. Todos da academia sabem que Gon Ting era apenas um aluno de nível D inferior há 2 anos. Como o recorde histórico da escola para a nota mais alta é um nível D médio, as pessoas se perguntam se o diretor finalmente elevará o padrão. Dentro do covil do demônio, os olhos do coração demoníaco se abrem lentamente para a sua presença. O presidente não consegue liderar todo o seu poder. Mesmo assim, ele tem um desejo ardente de se despedir em grande estilo na formatura, gravando seu nome nos livros de história como número 1. Quando os professores veem sua nota potencial brilhando em dourado, piscam incrédulos. Suas suspeitas se confirmam quando a alta classificação de Gon Ting os surpreende completamente. Não só isso, como uma explosão de entusiasmo toma conta da multidão ao presenciarem o primeiro potencial de nota S da história. Os bajuladores do presidente elogiam seu chefe sem parar. Até mesmo os colegas de quarto de Shen ardem de inveja ao verem uma lenda nascer diante de seus olhos. Os professores concordam discretamente entre si que essa notícia deve ser enviada à administração imediatamente. Eles precisam tratar seu precioso candidato a Rank S com o máximo cuidado, garantindo que ele nunca saia do país. Além disso, ele é o aluno mais jovem da academia a se envolver com uma guilda. O nome da escola agora certamente dominará as manchetes. Observando de cima, a diretora Yuan Mond percebe que a vice-presidente Lin Yu já sabia do potencial dele. Foi exatamente por isso que ela veio pessoalmente assistir à cerimônia. No entanto, ela torna as coisas ainda mais interessantes ao revelar que ele não era o único que ela veio observar hoje. Além do presidente extravagante, há outro aluno que ela acha muito mais interessante. E, como se estivesse combinado, esse mesmo aluno é o próximo a ser chamado ao palco. Jin tem uma ideia brilhante e decide provocar a misteriosa lenda urbana, insistindo para que ele não acabe como um lixo de nível E. Assim como seus colegas de quarto, ele diz que eles se tornarão motivo de chacota se isso acontecer, acrescentando que é uma vergonha sequer comparecerem a um evento tão prestigioso. Long apoia o amigo e afirma com ousadia que vai impressionar a todos. A multidão assiste em pura expectativa. Shen finalmente entra no covil do demônio, e o coração demoníaco sente instantaneamente uma pressão intensa à medida que ele se aproxima. Nosso herói se lembra de que a melhor maneira para um despertador garantir um bom futuro é se juntar a uma guilda de alto escalão. Ele sabe que a única maneira de alcançar esse objetivo é se sair bem durante a avaliação de combate para a graduação. Lá, os candidatos devem escolher seus próprios membros para formar um esquadrão de 10 pessoas. O esquadrão que ficar em primeiro lugar é recrutado diretamente para a guilda imperial de elite do país, deixando o propósito deste teste bem claro para todos. Jin começa o recrutamento e apresenta outro membro de nível D ao seu chefe. Ele afirma com orgulho que o grupo deles agora está completo. Explica que já tem todos os alunos de nível D, além do irmão do presidente, na equipe. Então não há como perderem o primeiro lugar. Jin sabe que os alunos mais fortes naturalmente se agrupam para formar o melhor grupo, deixando os mais fracos para fazer o mesmo. Isso cria um ambiente brutal de sobrevivência do mais forte, onde os fracos são facilmente descartados e eliminados. Depois de algum tempo, Long começa a ficar ansioso porque a tela não muda. A multidão rapidamente presume que Jin deve ser tão fraco que o sistema nem consegue registrar sua presença. Jin então diz a Tin que os alunos restantes não passam de lixo, então eles deveriam ir embora em vez de
de perder tempo. No entanto, bem na hora em que se preparam para sair, a tela pisca repentinamente e exibe uma classificação D alta, causando um caos generalizado. O choque se espalha pelo rosto de todos. O presidente e o conselho estudantil também reagem com incredulidade a esse resultado inesperado. Logo, o sistema detecta uma estranha alteração nos resultados. Descobre-se que Jin está usando o sistema para traduzir seus atributos base de nível 10 em sua forma física normal durante a variação. Após ver uma classificação D, ele muda sua classe para o Rei da Morte Infernal, que é a sua classe devorada mais fraca até então. Sua classificação sobe instantaneamente de D alto para C médio, impressionando completamente a multidão. O conselho custa acreditar que a máquina ainda esteja funcionando corretamente. Até mesmo os cientistas questionam a situação, perguntando-se por que os resultados continuam mudando. Logo começam a suspeitar que a máquina possa estar irreparavelmente danificada. Nesse exato momento, o coração demoníaco se torna instável e os resultados mudam estranhamente mais uma vez. Shen percebe isso e decide mudar para uma classe mais forte, transformando-se no Rakshasa do Purgatório. O coração demoníaco se enche de ansiedade enquanto uma violenta tempestade se forma do lado de fora do covil. Jin grita confuso, interpretando a tempestade como um sinal celestial de que a história está se reescrevendo, como se seu dormitório tivesse produzido um monstro divino. No instante seguinte, seu potencial oscila para o nível S, deixando tanto os cientistas quanto o presidente Qin completamente atônitos. Contudo, o sistema exibe repentinamente um aviso. O potencial do usuário excede sua carga máxima e não pode ser detectado dentro dos limites atuais. O cérebro de Jin quase desliga como uma tela azul da morte, e sua alma quase abandona o corpo em puro choque. Conforme o sistema começa a ruir sob a pressão esmagadora, os cientistas correm em pânico, querendo garantir que o estudante não se machuque, mas, ao chegarem, ficam paralisados de incredulidade. Eles encontram uma uva passa murcha no lugar onde antes ficava o coração demoníaco, que havia se queimado completamente devido ao uso excessivo. Aparentemente, Shen o assustou demais. Mesmo assim, ele acaba devorando e ganha a habilidade de ver a patente de qualquer pessoa, além de receber avisos sobre perigos próximos. Ele sai do covil do demônio e fica agradavelmente surpreso ao ver a classificação de todos bem à sua frente, mas logo percebe que o presidente escondeu seu verdadeiro potencial, revelando-se, na melhor das hipóteses, um medíocre nível C. Os cientistas saem sem jeito e informam a todos que o coração do demônio sofreu um ataque cardíaco devido ao esforço extremo, então os testes precisam ser pausados por enquanto. Eles classificam as estatísticas de Shen como um provável erro e anunciam que um relatório completo será enviado aos superiores para revisão. Os alunos restantes são instruídos a retornar no dia seguinte para avaliação, pois um novo dispositivo de teste estará pronto até lá. No caminho de volta, os colegas de quarto de Shen o elogiam e o tratam como uma lenda absoluta pelo que ele acabou de fazer na frente de todos. Jenny claramente não consegue lidar com seu ciúme. Ele chama Shen de impostor e exige compensação por ter quebrado a máquina e desperdiçado o tempo do conselho, agindo como um mau perdedor. Justo quando Shen atinge seu limite e se prepara para destruir o cara ali mesmo, Ting intervém e imediatamente confronta Jian. O presidente o adverte para não desrespeitar o colega de equipe, o que choca completamente Jian. Xing então estende a mão, convidando o recém-revelado prodígio a se juntar à sua equipe. Ele promete, confiante, que juntos eles certamente alcançarão a maior pontuação da história. Ao fundo, Jenny começa a entrar em pânico. Ele sabe que alguém terá que ser expulso da equipe para dar lugar a Shen, e isso certamente causará problemas. Ele sabe que entrar para a equipe de Ting praticamente garante o primeiro lugar. Por isso, ele se pergunta o que torna a Shen tão especial, principalmente quando outras pessoas não conseguiram entrar na equipe nem subornando Mindin, por mais que tentassem. Jenny engole o orgulho e lentamente acolhe Shen na equipe, colocando uma mão hesitante em seu ombro. Shen imediatamente afasta a mão com um tapa e diz que não tem o menor interesse em se juntar a eles. Essa resposta faz Jian suar frio de medo, enquanto Tio observa tudo em silêncio. Jenny repreende Shen, dizendo que ele não tem ideia do que está recusando, e o lembra de que o time deles é facilmente o melhor da escola. Shen vira as costas e vai embora. Ele diz que não vai dar conta deles e afirma que o grupo é barulhento demais para se lidar. Ele diz para não o incomodarem mais. Jian fica furioso após ser rejeitado de forma tão grosseira. Rapidamente, toda a escola começa a fofocar sobre a recusa de Shen. A maioria dos alunos acha que ele planeja ficar com o primeiro lugar só para si depois de revelar sua classificação C. Agora, a escola inteira pode curtir o drama que se desenrola bem diante de seus olhos. O
Os colegas de quarto de Shen se divertem muito vendo as expressões de humilhação nos rostos de Jian e Ting após uma rejeição tão pública e brutal. O presidente mantém a calma e diz a Jian para não se preocupar se Shen tem seus próprios planos. Vendo isso, o diretor, que observava tudo, suspira desapontado. Ele realmente esperava que os garotos se unissem. Ele queria que eles trabalhassem juntos para quebrar um novo recorde escolar. No entanto, Lindy ressalta que as coisas são muito mais interessantes desta forma. Ela explica que Tim cresceu rico e mimado, então ele certamente verá essa recusa como uma declaração de Jia. Ela lembra ao diretor que o presidente não é uma pessoa fácil de contrariar quando seu orgulho é ferido. Jian continua reclamando, dizendo que Shen só tem mago inflado porque um erro na prova mostrou que ele tirou nota C. Xing insinua que o resultado pode ser real. Ele admite que, mesmo que seja improvável, não pode deixar ninguém tomar o seu lugar de destaque. Jian lembra que Shen provavelmente é apenas um estudante comum, sem nenhuma experiência real em combate. Por outro lado, os membros do conselho são elites que treinaram secretamente dentro de um covil demoníaco para se fortalecerem. Ele sugere ir dar uma lição em Shen por ter sido tão grosseiro. Xing o interrompe e pergunta se ele realmente acha que o presidente deles é mesquinho o suficiente para fazer isso. Jin percebe seu erro e pede desculpas. Xing então cancela os planos de karaokê e diz a Jian para resolver a situação sozinho. Ele acrescenta friamente que o que Jian fizer não há da sua conta. Shen entende a mensagem implícita imediatamente. Logo depois, um espião se aproxima de Jian. Ele relata que Shen já saiu da escola para ir para casa por um tempo. Ele menciona que Shen saiu sem nem mesmo parar para comer, o que torna as coisas muito convenientes para eles. Jin vê isso como uma sorte perfeita. Ele fica animado para esmagar Shen do lado de fora da escola, onde ninguém pode intervir para ajudá-lo. Enquanto Shen atravessa a rua, ele se lembra de um desastre de sua vida passada. Uma guilda de elite tentou limpar um covil de demônios da região de Saint Recountry. Dentro do covil, eles encontraram um novo monstro chamado Ira. O monstro dizimou toda a equipe sem que eles sequer oferecessem resistência. O monstro então escapou para o mundo humano e causou destruição em massa por toda parte. Mesmo com a memória do ocorrido vaga, Shen está determinado em encontrar aquele mesmo covil demoníaco nesta vida. Para iniciar seu plano, Shen precisa de muito dinheiro. Ele se dirige diretamente ao centro de troca de monstros de Mithril. Ele se lembra de que este centro de troca se tornará o maior polo comercial de todo o país no futuro. Neste mundo, a força de um despertador se baseia na qualidade de suas armas e equipamentos. O centro de câmbio é o melhor lugar para comprar e vender esses itens. No entanto, Shen vê esse lugar apenas como uma maneira rápida de ganhar algum dinheiro antes de se dedicar a seus objetivos maiores. Ele entra e mostra algumas presas de monstro ao corretor. O corretor os observa atentamente com clara suspeita. Ele pergunta como um mero estudante conseguiu esses itens. Shen responde calmamente que eles caíram de um monstro que ele derrotou mais cedo. O corretor fica surpreso e afirma nunca ter visto presas como essas. Sua assistente intervém e explica que as presas pertencem a um monstro de classe chamado Besta Sansin. Ela menciona que essas presas podem ser usadas para fabricar uma arma de classe ou moídas em pó para outros fins. O corretor grosseiro a interrompe e deixa cair a presa de volta sobre ela. Ele afirma que um item de nível é praticamente inútil de qualquer forma. Ele se gaba de que a loja deles é exclusiva para VIPs. Eles só negociam itens despertados de alto status e itens de nível D ou superior. Ele usa isso como desculpa para não saber o que era o item de nível E. Em seus pensamentos, ele reclama da falta de clientes ricos ultimamente. Ele não vê sentido em ajudar um aluno de nível inferior, já que isso não lhe renderá uma promoção. Ele chama Shen de incômodo e passa o trabalho para sua assistente, Li, antes de ir embora. Li educadamente entrega a Shen um envelope com dinheiro. Em seguida, pergunta se ele precisa de ajuda com mais alguma coisa. Shen verifica o envelope e encontra 18 mil. Ele decide que isso é suficiente para pagar o aluguel por enquanto, sem estresse. Em seguida, ele pega a espada brilhante que ganhou do Rakshasa do Purgatório. Isso imediatamente chama a atenção de Li. Mesmo nunca tendo visto nada parecido, ela supõe que seja pelo menos um item de segunda linha, ou talvez até de primeira. O corretor volta e ri do palpite dela. Ele diz que os itens de primeira linha custam cerca de 1 milhão. Tendo trabalhado lá por anos, ele afirma nunca ter visto um item de primeira linha pessoalmente. Nesse instante, o dono da loja entra. Ele afirma calmamente que a arma não é de primeira nem de segunda linha. O corretor elogia o bom senso do chefe. Concorda, com um ar de superioridade, que um mero estudante jamais poderia possuir algo tão valioso. No entanto, o dono explica que a arma vem das terras do Purgatório.
Ele revela que, na verdade, é um item de grau S. Tanto o corretor quanto o assistente ficam completamente chocados ao ouvirem isso. O proprietário imediatamente aperta a mão de Shen e o recebe calorosamente como um ilustre convidado VIP. Ele o convida para a sala VIP e diz para ele pedir o que precisar. Shen se sente muito satisfeito. O dono, Qingzi, finalmente apareceu, exatamente como planejado. Assim que se acomodaram na sala VIP, o chefe da guilda perguntou a Shen por quanto ele queria vender a arma. Shen respondeu imediatamente, 1 milhão, o que surpreendeu o chefe de cabelos verdes. O chefe lhe diz que a espada poderia ser facilmente vendida por dezenas de milhões, já que é extremamente valiosa. No entanto, Shen explica que só quer usar a espada como garantia para um empréstimo de $1 milhão por um mês. Isso deixa o homem ainda mais surpreso. Ele percebe que Shen é muito inteligente e se pergunta quem ele é exatamente. Shen continua, dizendo que pagará o valor principal em 30 dias e os juros no mês seguinte. Antes que ele possa responder, o chefe da guilda pede à garota que saia para que possam discutir os negócios em particular. Assim que ela sai, o homem menciona que sabe que Shen estuda na Universidade Nacional do Despertar, onde os alunos do último ano estão prestes a se formar. Ele acrescenta que sabe que a prova de formatura será em 30 dias e que o prêmio é exatamente de 1 milhão. O chefe então pergunta diretamente a Shen se ele tem certeza absoluta de que ficará em primeiro lugar na prova. O chefe da guilda percebe que Shen precisa desesperadamente de dinheiro e não faria isso a menos que fosse sua última opção. No fim, ele se oferece para emprestar a Shen 1,5 milhão imediatamente, sem juros, estendendo a mão. Ele sorri e diz que este será o início de uma bela amizade. Shen fica sem palavras com a generosa oferta. O homem o tranquiliza, garantindo que não deixará escapar uma única palavra daquela sala. Ele simplesmente pede, em troca, que Shen visite sua guilda sempre que desejar negociar qualquer outra coisa. Shen pensa consigo mesmo que esse homem descobriu tudo com tanta facilidade, e ainda assim não tentou enganá-lo. Agora ele entende por que o chefe da guilda se tornará uma figura tão importante no futuro. Shen aperta a mão dele, percebendo que precisa de aliados fortes se quiser derrotar o Rei Demônio. Poucos instantes depois, o contrato é assinado e o dinheiro é depositado instantaneamente em sua conta. O chefe da guilda então pergunta se ele precisa pegar uma arma emprestada para o teste, já que acabou de doar a sua. Embora a guilda não possua nenhum equipamento de Rank S, ainda há muitos equipamentos de Rank A de alta qualidade para ele escolher. Shen diz para ele não se preocupar. Em seguida, ele simplesmente invoca a outra espada grande que havia conseguido antes, deixando os membros da guilda completamente impressionados. Com isso, Shen se retira. Logo em seguida, o chefe da guilda promove a garota de cabelo rosa supervisora por ter trazido um cliente de tão alto nível. Antes de sair completamente, Shen percebe que esqueceu de comprar algo e volta para o balcão. Algumas horas depois, Shen está esperando em um ponto de ônibus. Ele se lembra de como, em sua vida passada, lutou muito para chegar ao topo e como as pessoas o tratavam como lixo. Trabalhava em turnos intermináveis apenas para conseguir se sustentar, e ele e sua irmã tinham que viver como se fossem quase sem teto para sobreviver a cada mês. Sua irmã, Yuan, conseguiu entrar na universidade dos seus sonhos naquela época, mas desistiu, alegando que o campus era muito longe do irmão. Mas, na verdade, ela apenas tinha medo de impor um fardo financeiro maior sobre ele. De volta ao presente, ele se pergunta por que ela ainda não apareceu e começa a olhar ao redor. Nesse instante, uma voz o chama de estúpido por procurar perto da entrada em vez da saída. É Yuan, arrastando sua enorme mala. Ela lhe conta que estão sem dinheiro novamente porque o aluguel consumiu todas as suas economias. No entanto, Shen permanece ali parado, em completo choque, já que faz 7 anos desde a última vez que a viu. Ela pede que ele ajude com as malas. Sem obter resposta, ela acena com a mão na frente do rosto dele, tentando fazê-lo voltar a si. Nesse instante, Shen de repente se aproxima e abraça com força, pegando-a de surpresa. Após alguns momentos constrangedores, ela cutuca a cintura dele para se soltar do seu aperto, repreendendo-o por quase tê-la sufocado. Ela diz que ele tem agido de forma estranha ultimamente e se pergunta se a garota por quem ele está apaixonado finalmente o rejeitou, mas ele simplesmente desconversa. Os dois começam a caminhar juntos enquanto ela continua falando sobre suas provas. Mesmo assim, Shen está mais do que disposto a ouvir tudo, prometendo a si mesmo que nunca deixará nada de ruim acontecer com ela nesta vida. Em outro lugar, em um beco escuro, alguns bandidos estão à espreita. Depois de confirmar que Shen passará pela área, o líder deles, Jian,
ordena que seus homens se mantenham escondidos até que o alvo apareça para que possam emboscá-lo juntos. Com um sorriso insano no rosto, ele diz para si mesmo que definitivamente punirá Shen pelo que fez. Um dos capangas pergunta se eles se meterão em problemas caso a situação piore. O assassino das nuvens responde que inicialmente só queria dar uma lição no sujeito, mas o encontro recente o deixou furioso. Lembrando-se de como Shen o humilhou, ele diz a seus capangas para deixarem um pouco da diversão para ele, jurando dar ao nosso herói uma lição que ele jamais esquecerá. Jian se vangloria de ser o melhor assassino das nuvens da região, babando ao imaginar a expressão de desespero no rosto de seu alvo. Enquanto Shen e sua irmã caminham juntos, e observa que ele tem agido de forma estranha ultimamente e se pergunta se os exames estão o deixando estressado. Ela desconversa rapidamente, brincando que um fraco como ele não deveria pensar demais. Ela o lembra de seu próprio conselho: continuar em frente, não importa o que aconteça, e deixar o resto para o destino. Tentando animá-lo, ela começa a cantar uma música motivacional enquanto entram em um beco. Shen fica agradavelmente surpreso por ela ter notado a mudança de humor dele tão facilmente, embora perceba que ela ainda não sabe sobre seus poderes despertados e sua riqueza recém-adquirida. Quando ele responde com confiança que está bem, ela se pergunta se é apenas o orgulho masculino falando, e balança a cabeça, pensando consigo mesma que seu irmão está finalmente se tornando um homem. Seguindo-os, um dos bandidos diz a Jian que o alvo deles está com uma garota. Isso deixa Jian extremamente animado, pois sabe que o beco não tem câmeras e que eles não serão pegos. No entanto, Shen percebe imediatamente as más intenções deles e conclui que são os mesmos canalhas do Grêmio estudantil. Tirando uns fones de ouvido sem fio, ele os coloca nos ouvidos da irmã. Ele pede que ela ouça uma música que ele começou a gostar recentemente. Isso a pega de surpresa, já que ele raramente ouve música, mas ela concorda para entendê-lo melhor. Shen então se vira, lançando um olhar fulminante para os canalhas enquanto eles avançam lentamente. Com a música tocando nos fones de ouvido de os bandidos correm para frente e a luta começa. Shen imediatamente muda para sua classe relâmpago. Ele pensa em como já se passaram 7 anos desde que perdeu a irmã e que finalmente a reencontrou. Cheio de raiva, ele se pergunta de onde aqueles caras tiraram a coragem para atacá-los, avançando como um raio. Ele chuta o primeiro bandido com tanta força que o faz voar, deixando os outros suando frio. Shen concentra o punho e desfere 3 socos seguidos, finalizando o quarto com uma joelhada brutal. Um dos capangas ousados tenta atacá-lo, mas Shen simplesmente agarra sua mão. Sem esforço algum, ele a quebra como um fio de espaguete seco. O homem grita de dor, apenas para receber um soco forte direto no nariz. Vendo seus homens serem arremessados para todos os lados, Jian congela em choque, se perguntando como Shen ficou tão forte. Shen não para por aí, continuando a desferir socos para todos os lados enquanto avança em direção ao assassino das nuvens. Quando Shen finalmente o alcança, Jian tenta se convencer de que é o assassino mais forte vivo, declarando que não pode perder. Nosso herói o traz de volta à realidade rapidamente com um soco devastador que o arremessa para longe. Em seguida, ele avança, desferindo uma sequência de socos que arranca vários dentes de Jian. O assassino das nuvens rola violentamente pelo chão e se choca contra uma parede. Ele olha para cima e vê Shen encarando como um demônio. Shen olha para o Jian derrotado e lembra o verme que já o havia avisado para ficar longe. Olhando fixamente para sua alma, ele pergunta se aquele verme sem cérebro não consegue nem entender o básico da fala humana. Espancado a ponto de ficar irreconhecível, o outrora arrogante assassino não sente mais as pernas, com metade dos ossos do corpo completamente estilhaçados. Percebendo que mexeu com a pessoa errada, ele mal consegue murmurar um pedido de desculpas patético. Shen o silencia imediatamente, agarrando pela gola e pressionando uma adaga fria contra seu rosto. Olhando nos olhos de Shen, o autoproclamado assassino de elite vê claramente: não há absolutamente nenhuma hesitação em matar. Essa não é a aura de um estudante normal do ensino médio. Jian não consegue deixar de se perguntar que tipo de experiências infernais poderiam transformar um homem em um monstro como Shen. Transbordando frieza e malícia, Shen diz ao garoto traumatizado para se lembrar bem de suas palavras se quiser evitar que esse pesadelo se repita. Ele não hesitará em despedaçá-lo e se tentarem alguma besteira novamente. Proferindo seu aviso final, ele acrescenta uma última condição arrepiante para enfatizar: se sequer se aproximarem a menos de 1,5 km de sua irmã, ele caçará e eliminará com prazer todos os que estiverem próximos a eles, um por um. Com a mensagem transmitida, ele larga a adaga e caminha casualmente de volta para o lado de Uni antes mesmo da música de fundo terminar. Enquanto isso, sua irmã está completamente tomada pela emoção, comovida até as lágrimas pela letra dolorosamente triste e solitária da canção.
Ela chora, com o coração partido e confusa sobre o que seu irmão deve ter sofrido para mudar tão drasticamente ao longo dos anos. Ela chega a se perguntar se o apoio que lhe deu naquela época simplesmente não foi suficiente. Enxugando as lágrimas, ela se vira, determinada a dar-lhe uma bronca daquelas, mas para no meio da frase ao ver o presente em sua mão, a caneta brilhante, banhada a ouro, com a qual ela sempre sonhou em ter está bem diante de seus olhos, e fica vermelha de tanta empolgação. Ela mal consegue acreditar que seu irmão realmente comprou para ela a mais nova caneta mágica holográfica, um item que custa mais do que o aluguel mensal inteiro deles. A reação adorável dela aquece imediatamente o coração de Shen. Sua expressão deixa claro que ela não quer devolver o presente, mesmo que fazê-lo fosse a escolha responsável, considerando quanto estão atrasados no aluguel. Cerrando o punho atrás das costas, Shen jura silenciosamente proteger o sorriso da irmã nesta vida e garantir que ela consiga entrar na faculdade dos seus sonhos. De volta a casa, Yuni passa horas feliz traçando desenhos holográficos brilhantes no ar. Observando-a, seu irmão mais velho saboreia silenciosamente uma tigela de ramen caseiro, genuinamente contente por ela ter gostado do presente. Mesmo assim, a realidade da situação deles a atinge e ela se preocupa com o fato de ele gastar tanto dinheiro com ela quando o aluguel do próximo mês ainda não está pago. Em resposta, Shen abre um sorriso orgulhoso e revela que o aluguel do ano inteiro já está pago. Ele se gaba casualmente de que seu pequeno negócio com um amigo tem sido muito lucrativo ultimamente, mas Yu é perspicaz e imediatamente lhe lança um olhar desconfiado. Ela claramente não acredita nessa história de negócios incrivelmente conveniente. Dito isso, ela opta por não insistir no assunto. Honestamente, ela nem se lembra da última vez que seu irmão mais velho riu tão abertamente e livremente. Dando-lhe um tapinha leve no ombro, ela faz um pedido simples. Seja qual for o esquema secreto em que ele esteja envolvido, ele só precisa garantir que não se esgote. Enquanto isso, em um aquário tranquilo, o presidente do Grêmio Estudantil, Tind, compartilha notícias chocantes com seu primo. Os melhores médicos da cidade declararam que seu melhor assassino está gravemente ferido, sem possibilidade de recuperação. Mais da metade dos ossos do seu corpo estão quebrados de forma irreparável. O fato de ele ter lutado contra Shen já era inesperado, mas o estado horrível do seu corpo após a batalha é absolutamente estarrecedor. Seu primo reage com uma indiferença arrepiante. Sua única decepção é que o número de alunos de pós-graduação de elite que se juntam à sua equipe diminuiu. Mas o presidente é igualmente implacável, minimizando a situação ao afirmar que, na verdade, terá um desempenho melhor sem um NPC tão incômodo o atrapalhando. Nesse instante, o tio deles, que também atua como diretor de empregos da academia, se pronuncia. O diretor Gon Shun apresenta calmamente seu relatório oficial sobre as recentes ações do nosso herói. Sua investigação detalhada sobre o caos na cerimônia de classificação finalmente chegou ao fim, e os resultados são inegáveis. Shen realmente está classificado acima do próprio presidente do Conselho Estudantil. Essa revelação bombástica pega o ex-aluno brilhante completamente de surpresa. O diretor então lhe dá um conselho severo, revelando que o pai de Tind pediu pessoalmente a um vice-presidente da aliança que avaliasse seu desempenho no próximo exame de combate. Por causa disso, Tind precisa garantir que brilhe mais do que qualquer outro. Mas, caso ele não consiga garantir o protagonismo, o diretor propõe um plano B. A garota de cabelos verdes, sobrinha favorita de seu tio, se juntará à sua equipe para garantir o primeiro lugar geral. No entanto, o arrogante presidente do conselho rejeita a oferta sem hesitar. Ele afirma com arrogância que nem sequer usou uma fração de sua verdadeira força durante a avaliação inicial. Extremamente confiante em sua superioridade avassaladora, o presidente Tim garante que dominará toda a academia sozinho. De volta aos dormitórios da academia, nosso garoto Shen se lava após completar uma exaustiva corrida diária de 160 km com uma mochila pesada. Ele está completamente focado em um único objetivo: ganhar o prêmio de $1 milhão no próximo exame de graduação. Esse prêmio é sua única chance real de cumprir o acordo com Kinji, da Guilda Mithril, e estabelecer uma relação comercial lucrativa e mutuamente benéfica. Faltando apenas algumas semanas para o grande exame, ele se deita na cama, não para descansar, mas para continuar sua rotina implacável mesmo em seu sono. Transportando sua consciência para seu covil demoníaco, ele encontra a enorme torre do vazio do Rei Demônio Lan e o imponente diante de si. Sem hesitar, ele sobe a longa e imponente escadaria que leva à sua entrada.
Anteriormente, sua primeira avaliação usando a classe Reicão da Sepultura alcançou uma respeitável classificação C. Por outro lado, a força avassaladora de sua classe Demônio Abissal sobrecarregou completamente o sistema de classificação da academia. Nem mesmo o coração demoníaco conseguiu classificar adequadamente seu verdadeiro potencial. Por isso, a única maneira de avaliar com precisão as classes restantes torna-se dolorosamente óbvia. Ele precisa desbloquear a Torre do Vazio e testar seu poder destrutivo bruto diretamente no campo de batalha. Ao entrar, Shen está curioso para saber que tipo de desafio brutal e assustador a torre lhe reservará. Mas, no instante em que vê o que o espera lá dentro, seus olhos se arregaram em puro choque. Ele é transportado para uma dimensão estranha, em pé no topo de um enorme planeta branco flutuando no espaço. No momento em que dá o primeiro passo, cai de joelhos, mal conseguindo manter o corpo ereto. Nas terras desoladas da Estrela Cadente, a gravidade é 10 vezes maior que na Terra, e Shen sente a pressão esmagadora até os ossos. Atrás dele, a entrada da torre desaparece. Ele sabe que isso significa que precisa derrotar o chefe para reabrir a saída, então precisa se adaptar rapidamente antes que algum monstro possa emboscá-lo. Contudo, um leão fantasma rondando por perto não lhe dará essa chance. Sem outra escolha, Shen imediatamente muda para sua classe Relâmpago. O leão ataca, mas ele se esquiva por pouco e o apunhala bem no ombro. A fera ruge de raiva, mas o golpe não causa muito dano, pois errou seus pontos vitais. Ele logo percebe que seus ataques são tão lentos e desajeitados quanto sua atual capacidade de se mover. O leão fantasma o imobiliza facilmente no chão e parte para cima para lhe dar uma mordida. Isso demonstra o quão bem esses monstros se adaptaram a uma gravidade extrema. Ele deixa o leão morder seu braço por um instante antes de mudar rapidamente para sua classe de Demônio Abissal. A mudança lhe concede instantaneamente um tipo diferente de aumento de atributos. Ao sacrificar um pouco de velocidade, ele ganha uma quantidade enorme de força e resistência, exatamente o que precisa para o combate corpo a corpo. Sua mudança de classe derruba a fera agressiva, virando imediatamente a luta a seu favor. A manipulação da gravidade do Rakshasa se mostra extremamente útil. Num planeta com gravidade 10 vezes maior que a normal, um multiplicador de 3 vezes atinge o animal com força brutal. O leão ruge furiosamente, mas Shen não demonstra piedade, esmagando-o contra o chão. Em seguida, ele se esparrama no chão para recuperar o fôlego. Gula o surpreende com uma notificação de subida de nível bem merecida. Ele então descobre que cada classe tem uma classificação por estrelas. O número de estrelas mostra o quanto seus atributos aumentam quando ele muda para aquela classe. No momento, Purgatório Rakshasa possui o maior número de estrelas entre todas as suas opções. Mesmo com essa vantagem, ele ainda teve que lutar pela sua vida contra um leão fantasma de nível B. É evidente que ele ainda tem um longo caminho a percorrer antes de atingir todo o seu potencial de nível SSS. Para piorar a situação, ele fica irritado ao ver que Gula nem sequer lhe dá a opção de absorver a criatura. Claramente, esse monstro também não era o chefe do andar, já que a saída não apareceu depois que ele o derrotou. De repente, uma porta enorme se abre atrás dele. Dezenas de olhos brilhantes espreitam da escuridão. A realidade o atinge em cheio. Todo o esforço necessário para derrotar um único leão fantasma não é nada comparado ao que está por vir. Inúmeros monstros de nível B irrompem da porta, atacando-o com suas garras de todos os lados. Só agora ele finalmente entende o que Rakshasa lhe alertou. O demônio lhe disse que a torre estava repleta de feras impiedosas e que seu caminho seria cheio de dor e sofrimento sem fim. Mas também lhe disseram para suportar tudo para que pudesse se adaptar e ficar mais forte. Shen acorda de repente, sentindo como se tivesse acabado de sobreviver ao pior pesadelo de sua vida. Todos os outros no quarto ainda dormem profundamente, completamente alheios à agonia que ele acabou de sentir ao ser dilacerado por monstros. Ele finalmente percebe que a Torre do Vazio do Purgatório não é um atalho para subir de nível instantaneamente. Ele está apenas no começo de uma longa e dolorosa jornada. Algumas semanas se passam e finalmente chega a hora do exame de graduação da academia. Muitos VIPs estão presentes para observar a promissora nova turma de alunos. Novas regras são anunciadas para a formação de equipes, exigindo pelo menos um aluno de nível E alto em cada grupo. Quando chega a hora de formar as equipes, é anunciado que todos os alunos agora podem ver os níveis uns dos outros. Isso ajuda todos a decidirem rapidamente quem recrutar para seu grupo. Os alunos são listados em ordem de classificação, do mais alto ao mais baixo, mas Malond logo percebe algo estranho. Shen também fica confuso ao ver seu nome lá no final da lista. Todos os olhares se voltam para ele, enquanto todos se perguntam como um despertador de alto nível poderia estar na posição mais baixa.
Os alunos invejosos imediatamente começam a falar mal dele, convencidos de que sua alta classificação anterior foi apenas um erro no teste. Mesmo assim, eles não podem negar que sua força é real e tê-la em sua equipe certamente aumentaria suas pontuações. O presidente do conselho, Ting, permanece em silêncio enquanto as pessoas cochicham sobre o tolo que deve estar se arrependendo de ter rejeitado a oferta do presidente. Acontece que o homem por trás dessa artimanha é seu próprio tio, Gong Xuan. Ele imaginou que ninguém convidaria Xin para a festa depois de vê-lo classificado em último lugar. Seu plano era simples. Se Shen não conseguisse nem se classificar, não teria chance de vencer a equipe do presidente. Algumas horas antes, a sala de aula inteira praticamente implorou ao presidente Ting para que os deixasse entrar em sua equipe. Eles tentaram bajulá-lo ao máximo, mas Chung os interrompeu, dizendo que só poderiam adicionar mais uma pessoa. Agora, todos os outros alunos formaram suas próprias equipes, restando apenas o dormitório mais fraco. Long diz que tentaram convidar todos, mas ninguém quer participar. Como só tem 4 pessoas no momento, não podem fazer o exame de graduação. Ele reclama que é muito suspeito que a nota de Xin tenha caído para a mais baixa, tornando-o inapto até mesmo para participar. Como as regras exigem pelo menos um membro de nível E, parece que o grupo deles foi alvo de propósito. O teste de graduação é a única maneira dos alunos demonstrarem seu talento e serem recrutados pelas melhores guildas. No teste final, o número de participantes determina quantos monstros o grupo enfrentará, então ter mais pessoas não é uma vantagem. É por isso que ninguém quer ter nada a ver com os alunos mais fracos, pois eles seriam apenas um fardo a mais. Para piorar a situação, os 3 alunos com as piores notas são todos do mesmo dormitório, o que os deixa completamente isolados. Um aluno chama Azul e diz que só falta uma pessoa. O rapaz tenta manipulá-lo, dizendo que certamente não quer reprovar no exame de graduação por se juntar aos seus colegas de quarto mais fracos. Shen percebe que, se isso continuar, há uma grande chance de todos ficarem de fora e nem sequer conseguirem competir. No entanto, o líder do dormitório rejeita a oferta e diz que jamais abandonará seus colegas. O outro grupo sai furioso, mas ele ainda os adverte para não subestimarem os outros. Consultando a lista de alunos, Long anuncia que quase todos já formaram suas equipes. Só falta mais uma pessoa, mas ninguém quer se juntar a elas. Shen encara o diretor e percebe que o homem tem o mesmo sobrenome do presidente do conselho estudantil. Ele nota essas artimanhas sujas. Shen se pergunta se Gong Xuan realmente o considera uma ameaça tão grande assim. Sem perder a esperança, ele declara que definitivamente participará do torneio e ativa seu poder de relâmpago. Já que os outros estão demonstrando seu ódio tão abertamente, ele diz a si mesmo que também não precisa se conter. Liberando sua energia, ele avança, enquanto os oficiais responsáveis ficam surpresos com sua repentina demonstração de poder. Até mesmo seus colegas de dormitório começam a se perguntar o que está acontecendo. Shen se lembra de que todas as escolas de despertadores têm uma regra especial. Para criar um ambiente competitivo, os alunos podem desafiar qualquer um a qualquer momento. Embora possa parecer exibicionismo, essa é uma forma de demonstrar força e ser reconhecido. Em situações como essa, muitas pessoas se recusariam a brigar desde o início. No entanto, ele sabe que o presidente do Grêmio Estudantil não vai recuar. Contanto que ele derrote o loiro, todos vão querer se juntar a ele. Uma garota aparece na porta e chama Shen, perguntando se ele ainda precisa de alguém em sua equipe. Ela acrescenta que também quer participar do exame de graduação deste ano. O vice-presidente ressalta que ela alcançou o nível D no ensino fundamental, então não o decepcionará. Seus colegas de quarto ficam alvoroçados, tentando entender como ele conseguiu conquistar uma garota tão bonita. Shen e Tim parecem confusos com o que está acontecendo, enquanto o diretor quase se engasga com a água. Os alunos começam a fofocar e a se perguntar por que uma estudante de intercâmbio quer se juntar à equipe com a pior classificação no teste. Ninguém sabe ao certo quem ela é, mas corre o boato de que ela vem do Reino Sagrado. O diretor fica furioso e diz a ela que estudantes de intercâmbio não podem participar do exame de graduação da escola. Ele continua dizendo que Lindy nunca fez nenhum teste de classificação aqui, nem comprovou sua posição, o que contraria todas as regras. O diretor aparece de repente e diz que o diretor está certo. Gong Xuan fica chocado ao ver o velho. O diretor então pergunta por que Lindy quer participar do teste, já que ela só ficará na escola por pouco tempo. Shen é pego de surpresa e se pergunta como o diretor se teletransportou
teletransportou de repente, já que ele é da classe guerreiro. O Vera explica que não seria justo com os outros se ela participasse do teste e que ela simplesmente está fingindo. Shen começa a suar frio ao perceber que nem sequer consegue identificar a patente dos dois. O diretor finalmente reúne coragem para se manifestar e apoia o diretor da escola, afirmando que uma escola não pode funcionar sem regras. O diretor, então, muda de tom e explica que o objetivo da escola é proporcionar um espaço de aprendizado para os despertos, para que possam alcançar grandes feitos na vida. Embora o exame de conclusão do ensino médio seja uma tradição, ele também é um dos momentos mais importantes na vida de um estudante. Ele pergunta como a escola compensará a perda caso um aluno não possa participar devido a mudanças repentinas nas regras. O diretor começa a suar frio e se pergunta se finalmente foi desmascarado. Ele começa a questionar se o diretor está fazendo tudo isso apenas por causa de Shen. Percebendo que não vale a pena o esforço, o diretor decide recuar. Ele diz a si mesmo que, como os alunos mais fortes já formaram uma equipe, eles devem vencer a prova facilmente de qualquer maneira. O diretor se curva diante do diretor da escola e pede desculpas, admitindo que eles não haviam percebido como esse sistema poderia impedir que alguns alunos tivessem a chance de crescer. Ele então anuncia que, para garantir a equidade, até mesmo equipes de classificação inferior e grupos com menos de 5 membros agora podem participar. Os 4 colegas de dormitório finalmente formam sua equipe e comemoram por poderem participar do exame de graduação. Sentada no fundo da sala, a diretora diz a Lindy que ela parece estar um pouco interessada demais em Shen. De um lado da prova, a presidente do Grêmio Estudantil lidera a equipe dos melhores jogadores. Do outro lado, Shen lidera a equipe dos 3 piores jogadores. Isso deixa o velho muito curioso para saber qual caverna eles escolherão e quantos pontos marcarão no final. O oficial então anuncia que todos os capitães agora podem escolher em qual caverna do diabo entrar. Seu tablet toca, pegando de surpresa, pois um capitão já fez sua escolha. Todos ficam chocados ao ver qual caverna Shen escolheu. Seus colegas de dormitório também entram em pânico e dizem para ele mudar de ideia rapidamente, perguntando se ele entende o que acabou de fazer. No entanto, Shen permanece em silêncio enquanto continua olhando fixamente para a tela. Durante o exame de graduação, equipes de estudantes entram em uma caverna demoníaca e ganham pontos ao derrotar monstros. Derrotar chefes monstruosos e concluir a masmorra rapidamente rendem pontos separados. O nível de dificuldade da masmorra determina o multiplicador da pontuação total. Uma masmorra de nível F concede até 75 pontos, enquanto uma masmorra de nível I oferece um máximo de 100 pontos. A equipe com a maior pontuação é recrutada pela Guilda Imperial, e o melhor jogador recebe uma recompensa de 1 milhão Wen. Dentro da sala de seleção, os alunos discutem que a maior pontuação da história foi de 90 pontos, alcançada pelo atual líder da Guilda Imperial. Mesmo para concluir uma masmorra de nível E, uma equipe precisa de pelo menos 3 lutadores sólidos de nível D. Este ano, a equipe de Ting pode até superar esse recorde. O painel emite um sinal sonoro repentino, informando a todos que alguém já selecionou uma caverna do diabo. Um aluno fica chocado ao ver que Shen escolheu uma masmorra de nível D. Ninguém jamais havia concluído uma masmorra de nível D antes, e todos se perguntam se ele cometeu um erro. Long pergunta a Shen se ele bateu a cabeça, enquanto o líder do dormitório perde completamente a cabeça diante da tela. O nerd tenta convencer Shen a mudar de ideia, mas ele revela que pensou muito antes de fazer essa escolha. O sistema emite um sinal sonoro novamente quando o presidente do conselho estudantil também seleciona a caverna de nível D. Os colegas de equipe de Ting aceitam imediatamente a escolha do líder, qualificando-os oficialmente para o teste. A sala de aula explode em alvoroço com o anúncio, embora o grupo de Ting tente agir com indiferença. Uma garota gótica loira critica Shen por tentar bancar o durão, presumindo que ele só quer chamar atenção. Um aluno careca acrescenta que os colegas de equipe fracos de Shen nunca concordarão com isso, e o time vai se desfazer. O Monde observa o rosto de Shen e percebe que ele está falando completamente sério. Eve se pergunta quando seu amigo se tornou tão ousado e o quanto ele mudou. Tomando uma decisão, o nerd aperta o botão de confirmar, resolvendo confiar no amigo. E Will também aperta o botão verde, sentindo que não tem nada a perder. O líder do dormitório fica irritado por os outros terem feito a sua escolha antes dele, então ele também aperta o botão. Com isso,
o sistema qualifica oficialmente a equipe deles para o teste. Olhando para seus colegas de dormitório, Shen se desculpa e explica que escolheu aquela masmorra para se tornar o melhor colocado. Ele sabe que está arrastando-os para o seu próprio sonho, mas garante que chegarão ao topo juntos. Ao ouvir suas palavras, o presidente se levanta e declara que o primeiro lugar pertence somente a ele. Shen se vira e o encara diretamente. Shen emana uma aura intimidadora, afirmando que só pode haver um aluno mais forte na escola. Observando-o ao fundo, Lindy fica surpresa, pois é a primeira vez que vê emoções tão intensas vindas de Tink. A rivalidade entre os dois agora está exposta. O diretor se sente orgulhoso da coragem dos alunos, mas Lindy está apreensivo com a escolha de Shen por uma caverna de nível D, que nem mesmo o mutador de nível C consegue concluir sozinho. Embora um aluno possa ganhar 150 pontos em uma caverna de nível D, a dificuldade é simplesmente muito alta. Além disso, seus colegas de equipe também não estão bem preparados para isso. O diretor acrescenta que, com apenas um mês restante, será impossível para eles melhorarem o suficiente a tempo. Mesmo assim, ele ainda tem esperança no melhor. 2 semanas depois, no campo de treinamento, todos estão estirados no chão, exaustos. Lindy pergunta por que eles estão fazendo treinamento físico enquanto os outros alunos estão usando treinamento de simulação. Shen os fez passar por todos os tipos de exercícios exaustivos, deixando-os extremamente frustrados. Shen explica que o treinamento de simulação, na verdade, não ajuda em nada. Quando alguém entra na caverna do diabo pela primeira vez, sua mente fica em branco e seus instintos são a única coisa que os salva. O treinamento físico visa melhorar sua força para que possam se mover mais rápido e reagir melhor. Um melhor treinamento seria entrar em uma masmorra de verdade e ganhar experiência, mas os alunos comuns só podem sonhar com isso. Apenas a elite tem essas oportunidades. Além disso, a elite faz de tudo para garantir que as pessoas comuns nunca os alcancem, permitindo que se mantenham no topo. Eles têm acesso a recursos que pessoas comuns passam a vida inteira tentando obter. O rei do dormitório pergunta o que pessoas comuns deveriam fazer nessa situação. Shen revela seu plano, dizendo que se eles conseguirem entrar para a guilda imperial, poderão mudar todo o sistema. O exame de graduação é a única chance real deles de superar a elite. Impulsionado por esse sonho, Shen jura fazer tudo ao seu alcance para cumprir sua promessa e garante que eles vencerão. Faltando apenas 15 dias para o exame de graduação, nosso garoto treina na Torre do Vazio todas as noites. Derrotar os Leões Fantasma não é tarefa fácil, mas ele se recusa a desistir, não importa o quanto o espanco. 5 dias antes da prova, seus colegas de quarto estão treinando com tudo o que tem. Nosso garoto, no entanto, está em um nível completamente diferente. Sua rotina intensa faz com que até o treino mais pesado pareça um simples aquecimento. Faltando apenas 2 dias, seu rival claramente também não está relaxando, mas Shen está melhorando ainda mais rápido. Agora ele consegue enfrentar com confiança uma matilha inteira de leões sob forte gravidade. Com sangue escorrendo pelo rosto, ele nunca pareceu tão pronto para vencer. No dia da prova, um pequeno drone sobrevoa os alunos para guiá-los. Os meninos entram usando uniformes combinando, com uma aparência impecável. Assim que todos os alunos colocam suas pulseiras, o exame começa oficialmente. Do lado de fora da área de exame, o diretor da academia cumprimenta Gon Lin calorosamente. Este homem de aparência elegante é o pai do presidente Ting, cofundador da Guilda Imperial. Os alunos não conseguem parar de olhar para o cofundador da Guilda Imperial, encarando-o como se fosse um animal raro do zoológico. A curiosidade deles aumenta ainda mais quando veem o diretor e o cofundador da guilda receberem uma luxuosa limusine branca. Um homem ruivo chamado Cal Cavendish sai calmamente do carro. Os alunos ficam em pânico porque todos o reconhecem como o vice-presidente da Aliança Mundial das Guildas. Alguém tão importante quanto ele normalmente jamais visitaria um lugar como este. Em uma sala VIP, o diretor informa aos convidados especiais que 23 equipes estão desafiando covis de demônios de nível F, alguns grupos escolheram covis de nível e apenas 2 equipes corajosas optaram por covis de nível D. A secretária da Aliança, Zidrit, parece muito surpresa com a escolha arriscada dos alunos. Normalmente, até mesmo uma equipe de nível D precisa se preparar cuidadosamente antes de entrar em um covil de nível D. Ela pergunta se a academia realmente pensou na segurança dos alunos. Ao ouvir sua preocupação, o diretor explica calmamente que os alunos entendem perfeitamente o que aceitaram. Ele deixou bem claro que os despertadores sem experiência real em combate geralmente têm dificuldades até mesmo contra monstros de rank F. Mas o verdadeiro perigo é o chefe da toca, que é muito mais forte do que os monstros normais. Muitas equipes acabam falhando porque não conseguem derrotar o chefe.
No entanto, as coisas são completamente diferentes dentro das tocas de Hunt. Até mesmo os monstros mais básicos são tão fortes quanto um chefe de nível F. Essa dura realidade é algo que os alunos geralmente aprendem da maneira mais difícil. O secretário da Aliança então pergunta se há alguma proteção para os alunos caso a situação fique muito perigosa. O diretor promete a ela que a academia se preocupa profundamente com seus melhores alunos. Para manter todos em segurança, um guerreiro da Guilda Imperial fica de guarda em cada esconderijo, pronto para intervir caso algo dê errado. Além disso, as pulseiras que cada aluno usa podem teletransportá-los instantaneamente para um local seguro se eles decidirem desistir ou se suas vidas estiverem em perigo real. Ao ouvir isso, a senhora ainda duvida que a academia tem alunos habilidosos o suficiente para derrotar um covil de nível D. Ela se pergunta em silêncio quanto tempo essas equipes conseguirão sobreviver lá dentro. O diretor, no entanto, tem certeza de que os jovens alunos de nível e provavelmente sairão correndo, aos prantos. Dentro da masmorra de nível D, repleta de árvores gigantes congeladas, os companheiros de equipe de Shen estão visivelmente aterrorizados. Qualquer um ficaria apavorado ao ver aquelas criaturas monstruosas, que parecem uma mistura de morcegos e macacos estranhos. Shen rapidamente avisa sua equipe que esses monstros atacam seus alvos num piscar de olhos, então eles precisam ficar em alerta máximo. De repente, um grupo de morcegos macaco-fantasmas voa direto em direção a eles. Surpreendentemente, todos os garotos conseguem desviar, ainda que desajeitadamente, dos ataques super rápidos do monstro. Enquanto ainda estão empolgados por terem desviado do ataque de uma criatura de nível D, algo ainda mais bizarro chama a atenção deles. Atenção! Nosso garoto está ali, calmo, com uma espada relâmpago na mão, cercado por monstros mortos a seus pés. Ele diz à sua equipe para se concentrarem primeiro em se salvarem, já que ainda não são fortes o suficiente, deixando o resto com ele. De repente, outro morcego macaco fantasma ataca-os com uma velocidade incrível, mas eles mal conseguem se esquivar a tempo. Song Jill percebe que Shen, na verdade, os estava pressionando para treinar seus reflexos e velocidade para que pudessem sobreviver contra monstros como esse. Jill rende os dentes. Ele se autodenominava o rei do dormitório o tempo todo, mas agora não tem escolha a não ser depender de seu colega de quarto aleatório. Enquanto isso, Shen elimina completamente os macacos fantasmas restantes. Eles mergulham em sua direção em ondas, mas ele os abate antes mesmo que percebam o que os atingiu. O rei do dormitório murmurava para si mesmo que sempre ouvirá falar da força de Shen por meio de Malonde, mas esta era a primeira vez que a via com os próprios olhos. Para ele, Shen não parecia um estudante comum, mas sim um soldado veterano de guerra. Conforme a luta prosseguia, o rei do dormitório sentiu uma pontada de inveja pela crescente reputação de Shen. Do nada, outro monstro surge atrás do grupo e Jill mal consegue bloquear seu ataque. Ele agarra a perna da criatura com suas mãos flamejantes e grita para seus companheiros de equipe pararem de agir como peso morto e se recomporem. Afinal, Shen não é o único cuja formatura está em risco. Os outros o encaram, surpresos com sua repentina determinação. Inspirado pela teimosia do rei do dormitório, Shantsu lança seu feitiço de aprisionamento com vinhas, prendendo o monstro com sucesso. Mas, para seu espanto, a criatura se liberta quase instantaneamente, chutando Ju no processo. Long lança seu feitiço de brisa congelante, que apenas retarda um pouco o monstro. Então eles decidem combinar seus ataques. Trabalhando juntos, eles conseguem imobilizar a criatura por um breve momento e gritam para o rei do dormitório atirar. Ele carrega uma bala de chamas explosiva e acerta em cheio, mas o ataque causa pouco dano, deixando apenas alguns fios de cabelo queimados. Ele dispara mais algumas balas de fogo contra o monstro, mas nada parece detê-lo. Shantsu e Long já estão no limite. O rei do dormitório decide que não pode mais se conter. Ele reúne todas as suas forças e desfere um ataque de chamas massivo diretamente contra o monstro, provocando uma enorme explosão. Quando a fumaça se dissipa, resta apenas um esqueleto carbonizado. O drone anuncia que eles abateram com sucesso o morcego macaco fantasma de classe D. Os três desabam no chão, completamente exaustos. Estão radiantes por terem conseguido derrotar um monstro de classe D sozinhos. Shen se aproxima, um pouco surpreso, e eles imediatamente perguntam se ele viu a vitória. O monstro deixa para trás um único osso de dedo como saque, e Zu tenta bancar o durão, afirmando casualmente que matá-lo foi moleza. Shen os parabeniza mesmo assim. Logo depois, o drone anuncia que todos os monstros dentro da caverna do demônio foram eliminados. Ao assistir à transmissão ao vivo, o diretor Gon quase perde a cabeça. Ele não consegue acreditar que esses alunos supostamente fracos, sem nenhuma experiência real em combate, derrotaram uma ameaça de nível D.
O restante da equipe permanece em completo silêncio. Ao mesmo tempo, o assistente do vice-presidente Cavendish elogia calmamente Shen por seu desempenho excepcional. Ele pensa consigo mesmo que a aura de Shen lhe lembra muito um velho amigo. O vice-presidente menciona o nome de Shen e decide se lembrar dele, o que imediatamente preocupa o pai do presidente Ting e o diretor. Para desviar a atenção de Shen, o diretor rapidamente direciona todos para a equipe do conselho estudantil dentro da outra caverna de nível D. Ele destaca que a equipe já alcançou a seção intermediária. O auxiliar do presidente elogia o trabalho em equipe, comparando suas habilidades às de uma equipe profissional de raid de Dilda. O presidente Cao sorri e diz que os formandos deste ano são realmente impressionantes em comparação com as turmas anteriores. O diretor Gon sussurra para si mesmo que a verdadeira batalha está apenas começando e que o melhor ainda está por vir. Dentro da caverna de vinhas tóxicas de nível D, a comitiva do presidente é atacada por monstros de cogumelos venenosos que surgem de todas as direções. Uma garota toca seu violão para lançar um feitiço de decomposição, enquanto o mago instalará grupos cogumelos usando sua habilidade de atração para preparar um ataque combinado. Ele chama o capitão e o presidente avança com sua espada, pronto para acabar com os monstros em grande estilo. Com um único golpe rápido, o presidente libera sua habilidade de espada celeste flamejante, explodindo os monstros de cogumelo em pedaços perfeitos. Seus colegas de equipe percebem que os monstros neste teste escolar são exatamente os mesmos que enfrentaram durante o treinamento. Como sabem o que esperar, a equipe lida com a luta facilmente, sem sentir qualquer pressão. Eles já suspeitam que os responsáveis pela escola prepararam o teste com antecedência. Ter o apoio certo torna a vida muito mais fácil para eles. Pensando nisso, começam a comemorar cedo. Estão totalmente confiantes de que conquistarão o primeiro lugar este ano sem grandes dificuldades. No último nível da Floresta Nublada, os garotos ficam chocados por terem sobrevivido tempo suficiente para chegar ao chefe final. No meio de um deserto congelado, eles avistam um macaco fantasma gigante devorando sua refeição tranquilamente. O rei do dormitório começa a suar imediatamente, só de pensar na força do monstro. Um único golpe daquela fera provavelmente o mataria instantaneamente. Nesse instante, a criatura fixa lentamente o olhar na pessoa mais frágil do grupo. Uma longa grita de medo, e esse único grito alto é suficiente para fazer a fera atacar. O gorila gigante salta em direção a eles num pulo assustador. Os garotos fogem o mais rápido que podem para salvar suas vidas. Shen, por sua vez, avança sem hesitar. Ele salta direto para o rosto gigante da besta com um chute poderoso, seguido de uma série de socos rápidos que fazem seu corpo pesado ricochetear no ar. Ele termina a luta despedaçando completamente o monstro. Presenciar essa luta brutal deixa seus amigos completamente chocados. Mesmo depois de vencer, Shen se sente irritado porque esses monstros de nível D não estão lhe dando pontos de experiência suficientes. Os itens obtidos também são decepcionantes. Então, ele ouve seus companheiros de equipe gritarem de alegria por terem encontrado pedras de mana gigantes. Acontece que o gorila gigante estava escondendo as pedras brilhantes dentro do tronco oco de uma árvore. Seus amigos ficam maravilhados com o tesouro inesperado e rapidamente estendem as mãos para pegar os cristais. Shen grita um aviso para que parem, mas ele chega um segundo atrasado, e um clarão intenso explode do tronco. Em poucos segundos, toda a área fica coberta por gelo sólido. Shantsu, o rei do dormitório, e os drones com as câmeras são completamente congelados. Na sala VIP, a transmissão ao vivo é repentinamente interrompida. O diretor misterioso sorri, como se estivesse esperando por isso. Ele sabia que monstros de alto escalão armariam ciladas. Imaginou que era apenas uma questão de tempo até que Shen e sua equipe de novatos caíssem em uma delas. O vice-presidente Cavendish franze a testa, claramente preocupado com os alunos. O diretor finge sentir pena do fracasso de Shen e diz que não tem outra escolha a não ser retirar a equipe imediatamente. O diretor da escola discorda. Ele ressalta que os alunos ainda não correm perigo real, pois suas pulseiras serão ativadas automaticamente se a saúde deles ficar muito baixa, e nenhum deles pediu para desistir. Ele acredita que somente os alunos devem ter o direito de decidir quando desistir. Lá embaixo, na masmorra, Mamonde treme de frio. De todo o grupo, ele é o único que não congelou. Isso ocorre porque sua classe de personagem possui uma defesa naturalmente alta contra a magia de gelo. Long ouve uma risada assustadora e avista um monstro de gelo esquelético encarando-o sem piedade. Ele o reconhece como o Senhor do Covil, lembrando-se dele do compêndio de monstros. Ele se lembra de que se trata de um mago das nuvens,
capaz de controlar facilmente tanto suas habilidades ofensivas quanto defensivas, manipulando gelo e neve. Lembra-se também de que essa criatura, conhecida como o Rei dos Ossos dos Restos, tem prazer em matar suas presas através de tortura prolongada. Percebendo que a bomba de gelo era apenas uma armadilha, ele se vira e corre sem hesitar. Long sabe perfeitamente que não consegue lidar sozinho com um monstro Lorde de classe C. Ele corre em direção a Shen para libertá-lo, mas um ataque de gelo atinge sua perna antes que ele possa alcançar o amigo. O Rei dos Ossos ri de seu sofrimento, enquanto a pulseira de Long emite um aviso de que sua perna foi completamente perfurada. O dispositivo oferece a ele a opção de abandonar o exame, mas Long se recusa a desistir. Ele ainda tenta descongelar Shen antes que percam sua única vantagem. De repente, outro fragmento de gelo atravessa seu braço, impedindo de libertar Shen, apesar de seus esforços desesperados. O Rei dos Ossos se diverte vendo Long suportar uma dor insuportável, e sua pulseira emite outro aviso sobre danos graves. Ela detecta que seu braço também foi perfurado e registra sua frequência cardíaca perigosamente alta, oferecendo-lhe a opção de desistir do exame mais uma vez. Em vez de desistir, Long relembra seu passado. Ao longo da vida, ele sempre fugiu dos problemas assim que as coisas ficavam difíceis. Um hábito o deixava para trás todas as vezes. Ele se lembra de como as pessoas o ignoravam, o intimidavam e riam dele. Ele e seus amigos trabalharam muito para chegar até aqui para simplesmente desistirem agora. Vendo isso como sua última chance de mudar seu destino, ele reúne o resto de suas forças, se levanta e finalmente consegue libertar Shen. Ele permanece de pé, imponente, enquanto o Rei dos Ossos dispara uma saraivada implacável de estalactites de gelo diretamente em sua direção. No instante em que o ataque está prestes a atingi-lo, Long solta um rugido ensurdecedor e Shen finalmente abre os olhos. O bloco de gelo se estilhaça em pedaços e Shen avança rapidamente, carregando Long para longe do perigo em um único movimento. Essa fuga repentina pega o Rei dos Ossos de surpresa. Long logo percebe que Shen conseguiu se libertar da prisão de gelo sozinho. Shen agradece a Long por ter tentado ajudá-lo antes e imediatamente pergunta sobre seus ferimentos, demonstrando clara preocupação. Long responde que o sangramento parou por enquanto, então ele sobreviverá. Ele informa a Shen que o monstro é um Lorde de rank C do tipo nuvem, conhecido como Rei dos Ossos, e o alerta de que é extremamente perigoso em combate. Ele acrescenta que eles devem evitar serem congelados novamente a todo custo se quiserem sobreviver. Eles se viram e veem o Rei dos Ossos concentrando uma enorme quantidade de estilhaços de gelo. Long fica atônito ao perceber que o monstro está prestes a lançar uma gigantesca bomba de gelo sobre eles. No instante seguinte, a bomba explode, cobrindo tudo com um branco ofuscante. O monstro começa a rir, mas para abruptamente ao perceber que ambos os garotos ainda estão vivos após o ataque devastador. Shen muda sua classe para Rei da Chama da Perdição e ativa seu corpo de gelo do Guerreiro das Nuvens, concedendo-lhe imunidade completa a dano de gelo. Essa transformação também aumenta todos os seus atributos de resistência em ambientes frios, tornando o campo de batalha uma vantagem para ele. O Rei dos Ossos solta um grito de horror. Até mesmo Long fica confuso ao ver seu amigo, que deveria ser um assassino elétrico, se transformar em um guerreiro das nuvens. Ele se pergunta se Shen não seria um daqueles raros prodígios capazes de despertar duas classes diferentes simultaneamente. Shen simplesmente se desculpa por ter avaliado mal a situação anteriormente, admitindo que arrastou seus amigos para uma luta perigosa por causa de seu erro. Ele então muda de classe novamente, desta vez para um demônio abissal. Sacando sua espada do Guerreiro do Purgatório, ele encara o Rei dos Ossos, decidido a acabar com a luta ali mesmo. O queixo do seu melhor amigo cai diante da visão. Normalmente, os despertadores nascem com apenas uma classe na qual podem se especializar, mas existe uma chance incrivelmente rara de alguém possuir duas classes ao mesmo tempo. Esses usuários de classe dupla são tão raros que podem ser contados dos dedos de uma mão. Isso os torna tesouros que todas as guildas importantes desejam desesperadamente recrutar. No entanto, não há só isso que choca seu amigo. Observando atentamente, ele percebe que Shen não está usando apenas uma ou duas, mas 3 classes completamente diferentes. Além disso, cada uma dessas classes está em um nível completamente superior. Em sua forma de demônio abissal, os atributos de Shen aumentam a uma taxa insana.
Sua força física descomunal o impulsiona do chão como um foguete. Ele avança com ímpeto explosivo em direção ao chefe. O sorriso presunçoso do monstro desaparece instantaneamente ao sentir a aura mortal de Shen. Com um único movimento preciso, ele corta o monstro ossudo como uma faca na manteiga. Isso o eleva instantaneamente ao nível 17 e lhe garante um item raro. Olhando para o esqueleto despedaçado no chão, seu amigo ainda está em absoluto choque por Shen ter derrotado um chefe de nível C com um único golpe. Shen casualmente o lembra de que o resto da equipe ainda está congelado. Mong entra em pânico ao perceber que se esqueceu completamente dos outros companheiros durante toda a luta contra o chefe. Ele corre para descongelá-los antes que morram congelados. Assim que ele sai, Shen percebe que tem a opção de devorar o Rei Lis de gelo derrotado. Sem ninguém por perto para observar, ele absorve rapidamente o chefe caído e desbloqueia a classe Mago das Nuvens. Como o ataque de gelo do chefe cegou todas as câmeras e drones da área, ninguém de fora descobrirá sua habilidade oculta. Então, do nada, ele recebe outra notificação surpresa. Sua classe Assassino Relâmpago também subiu de nível, permitindo que ele adicione uma estrela para aumentar um de seus atributos. Enquanto isso, na zona de Rank D, Gruta da Videira Sombria, a equipe do presidente do conselho está sendo completamente dominada. Por mais ferozmente que ataquem, o chefe de Rank D se mostra muito difícil para esses despertadores amadores. O mago que tenta imobilizar um monstro concorrente já está à beira do colapso. Além disso, as flechas do arqueiro relâmpago parecem mais uma leve massagem do que um dano real ao chefe. A fera os arremessa para todos os lados com a mesma facilidade com que arremessam bonecos de ação baratos. A humilhação os faz questionar se todo o seu treinamento de combate e simulações foram completamente inúteis. Eles nunca enfrentaram nada sequer próximo a esse nível de poder. O mago percebe rapidamente que o presidente é sua única esperança real de vitória. Posicionado bem ao fundo, o presidente assume uma pose dramática. Ele carrega a sua habilidade suprema enquanto recebe bônus de poder dos magos de suporte. Assim que reúne energia suficiente, ele se lança contra o chefe com sua espada flamejante. A lâmina atravessa o núcleo do monstro, que então explode em chamas, derretendo a criatura de dentro para fora. Seus companheiros de equipe explodem em aplausos, celebrando a ascensão de uma lenda cujo nome certamente ficará marcado na história. O drole próximo anuncia que sua equipe completou uma zona de nível D em pouco mais de 30 minutos. Completamente empolgado, seu grupo está totalmente convencido de que garantiu o primeiro lugar. Eles acreditam que nenhuma outra equipe seria capaz de superar esse tempo. Ansiosos, saem do esconderijo, esperando ver seus nomes brilhando com orgulho no topo do ranking. Logo, caminham por corredores repletos de alunos que desistiram e se teletransportaram para fora antes do tempo. A maioria deles parece completamente traumatizada, ainda assombrada pelos demônios que enfrentaram pela primeira vez. O lacaio do presidente avista Shen e seu esquadrão sentados à parte. Um olhar para o grupo exausto deixa tudo claro. Eles devem ter fracassado no momento em que entraram. O lacaio se aproxima com um sorriso presunçoso, zombando de Shen por ter falhado no meio do caminho depois de ter agido com tanta ousadia antes. O seguidor leal continua falando, mas seu chefe o silencia porque o vice-presidente da aliança está se aproximando. O elegante homem aplaude lentamente e parabeniza os Amumas pelo excelente desempenho. Ao se aproximar, o presidente mantém a compostura, enquanto seus seguidores quase tremem de emoção por estarem diante de um dos homens mais poderosos do mundo. O presidente Ting estende a mão com confiança para um aperto de mãos. No entanto, o Sr. Cavendish ignora completamente o ocorrido, passando direto por ele sem sequer olhar. Envergonhado em público, o presidente sente seu orgulho se despedaçar. Para piorar a situação, o vice-presidente chama seu rival em voz alta de uma verdadeira lenda. Ele agarra o ombro de Shen e anuncia a todos que Shen completou uma masmorra de nível D em apenas 20 minutos. Nem mesmo equipes profissionais de sua própria guilda jamais quebraram um recorde como esse. Tanto o presidente do conselho quanto seus capangas ficam completamente sem palavras. Eles não conseguem entender como 4 ninjas conseguiram superar o tempo do esquadrão de 10 homens e ainda limparam covil de nível de Shen nem pisca. Receber elogios do homem mais poderoso do país não significa nada para ele. Ainda assim, ele se pergunta por que uma figura tão importante veio pessoalmente a esta academia. Cal Cavendish afirma calmamente que se lembrará muito bem do nome de Shen. Então, ele se volta para Gonlin, o homem que o convidou para estar ali. O vice-presidente menciona casualmente que seu filho também é talentoso, oferecendo, no mínimo,
um elogio fraco. Isso deixa um gosto amargo na boca de pai e filho. Dito isso, o vice-presidente anuncia que é hora de ir embora. O diretor da academia intervém rapidamente para apaziguar os ânimos. Ele anuncia os resultados finais, dizendo que as duas melhores equipes empataram em pontuação. Por causa disso, todos receberão um convite oficial para ingressar na Guilda Imperial. A notícia soa como música para os colegas de quarto de Shen, pois eles basicamente têm a vida ganha graças a ele ter carregado o time nas costas. Os capandas do presidente Ting também comemoram, mas o próprio Ting está longe de estar feliz com o resultado. O diretor então acrescenta que os capitães receberão cargos de gestão na guilda por sua liderança e que o prêmio em dinheiro de $1 milhão será dividido igualmente entre eles. Ao ouvirem isso, ambos os líderes de equipe ficam visivelmente surpresos. Shen se preocupa em silêncio, achando que $500 mil não será suficiente para quitar sua dívida. Ele precisa encontrar outra maneira de conseguir o restante do dinheiro e cumprir sua promessa à guilda de troca de Mithril. Mas essa preocupação pode não importar, pois o presidente Ting se recusa abertamente a aceitar um empate. Ele declara ousadamente que um duelo individual decidirá o verdadeiro vencedor, já que só pode haver um campeão. Esse desafio repentino é tão chocante que chama a atenção do diretor e até mesmo do vice-presidente. Alarmado com a atitude imprudente do sobrinho, o diretor tenta convencê-lo a aceitar o empate. O homem mais velho explica que um empate é o melhor resultado possível, especialmente depois do constrangimento anterior. O diretor presume que Shen rejeitará o duelo sem sentido, mas Shen aceita o desafio imediatamente, com uma condição: o vencedor leva todo o prêmio de $1 milhão. Essa reviravolta inesperada é interessante o suficiente para fazer o vice-presidente hesitar e cancelar sua partida. Com isso resolvido, Shen avança para enfrentá-lo diretamente, pronto para acertar as contas de uma vez por todas. Algum tempo depois, Qin Zi diz a Si Shen que esperava que ele ficasse em primeiro lugar, mas obter a pontuação máxima foi além de suas expectativas. Ao ver Si Shen em todas as notícias, Qin Zi sente que seu apoio financeiro foi uma escolha sábia. Ele se oferece para cancelar a dívida de $1,5 milhão de Si Shen, chamando isso de investimento anjo em seu futuro. Recusando-se a aceitar esmolas, Si Shen afirma categoricamente que uma dívida é uma dívida e deve ser paga integralmente. Si Shen anuncia que veio para tratar de dois assuntos, o que imediatamente desperta o interesse de Qin Zi. Primeiro, Si Shen solicita uma prorrogação de uma semana no prazo de pagamento. Como o exame de graduação terminou empatado, seu prêmio ficou $500 mil abaixo do valor necessário. Ele revela seu plano para conseguir o restante do dinheiro, um duelo de desempate individual contra o outro campeão, Gon Tinto. O duelo acontecerá na próxima semana dentro de uma caverna demoníaca nos arredores da escola. Qin Zi fica chocada com a ideia imprudente, questionando por que dois alunos entrariam em uma masmorra selvagem. Ele avisa Si Shen que é muito perigoso sem treinamento profissional. Imperturbável, Si Shen diz para ele não se preocupar e promete ganhar o $500 mil restante. Para compensar o atraso, Si Shen promete entregar todo o material de monstros que coletar na caverna como juros. Ao ver a ausência de medo de Si Shen e seu foco inabalável na dívida, Qin Zi transpira incrédulo. Ele admite para si mesmo que o jovem é realmente especial. Si Shen acrescenta casualmente que há um segundo motivo, ainda mais importante, para sua visita. Com um semblante sério, Si Shen declara sua última notícia sem rodeios. O que quer que ele revele deixa Qin Zi completamente chocado, boquiaberto em descrença. Sem palavras, Qin Zi se levanta e encara Si Shen em silêncio atônito. Naquela tarde, na escola secundária Qingui, a irmã mais nova de Si Shen, Si Yun, comemora o fim dos seus exames finais enquanto os colegas reclamam da dificuldade da prova. Olhando para o celular, ela vê com alegria o início das férias de verão. De repente, lembra-se de que hoje também é um dia importante para o irmão, a sua avaliação de conclusão do ensino médio. Ela olha para a tela de bloqueio do celular, que mostra uma selfie alegre dela com Si Shen. 4 anos atrás, um Si Shen entusiasmado entrou no quarto com sua carta de admissão da Universidade Nacional do Despertador, empolgado por ter potencial elemental. Um Si mais jovem perguntou, animado, se ele também se tornaria um despertador como seus pais. Cheio de esperança, Si Shen prometeu se juntar a uma guilda de elite, ganhar dinheiro e proporcionar uma vida melhor para ela. Ele também acreditava que, ao conquistar poder, descobriria a verdade por trás do desaparecimento de seus pais. Si o apoiou, confiante de que seu irmão se tornaria um poderoso despertador. Numa lembrança mais recente,
Um Sishin triste estava sentado à sua mesa. Ele se preocupava por já ser um veterano e ainda não ter despertado seus poderes, enquanto Si o observava. Percebendo a preocupação dela, ele rapidamente tentou esconder sua tristeza. Forçando um sorriso, ele disse a ela que estava tudo bem e que só precisava se esforçar mais. Sio reflete sobre a jornada de seu irmão. Apesar de se esforçar mais do que qualquer outro, ele foi o único aluno que não conseguiu despertar. Ela percebe o quão solitário ele deve ter se sentido ao ver seus colegas terem sucesso, enquanto escondia sua dor para protegê-la. Sua colega de classe, Jilton, corre até ela e a cumprimenta. Jilton pergunta se Sion já ouviu as últimas notícias. Ela revela que a Universidade Nacional do Despertar formou 2 gênios este ano. Jilton lhe explica que ambos os graduados levaram suas equipes a pontuações perfeitas e foram elogiados pelo vice-presidente da Aliança das Guildas, tornando seu condado famoso. Jilton lhe se lembra que o irmão de Sion estuda naquela universidade e pergunta sobre ele. Sion hesita, sentindo-se triste com a pergunta. Antes que ela possa responder, um estudante de cabelos rosos interrompe com uma saudação sedutora. O garoto, o ídolo da escola de Induoxin, diz a Sion, com um sorriso presunçoso, que reservou um quarto particular e pergunta se ela está livre para se juntar a ele esta noite. Jilton fica chocado e pergunta desde quando Sion conhece a ídolo da escola. Sion apenas parece muito irritada. Sem dizer uma palavra, Sion se vira e corre pelo corredor o mais rápido que pode. Confusa, Jilton se pergunta por que sua amiga está fugindo, enquanto Jin Duoxin a observa partir. Correndo para casa, Sion imagina seu irmão chorando de frustração enquanto seus colegas comemoram. Desesperada para confortá-lo, ela decide preparar um grande banquete para animá-lo. Mais tarde naquela noite, em seu apartamento, Sion prepara um banquete enorme e delicioso, com um fundi e muitos acompanhamentos. Sishen fica maravilhado com a refeição e pergunta à irmã como ela conseguiu fazer tanta comida tão rápido. Enquanto Sishen come alegremente, Sion observa em silêncio, preocupada. Na TV, o noticiário transmite uma reportagem sobre o exame de graduação da Universidade Nacional do Despertar. Sishen continua a saborear sua refeição enquanto o noticiário detalha a visita do vice-presidente Cao. Vendo o tom alegre, Sion presume que ele está apenas fingindo para esconder seu fracasso. O noticiário relata um raro evento com 2 campeões, onde 2 alunos obtiveram pontuação máxima. A transmissão revela que o vice-presidente Cao elogiou um dos líderes da equipe que alcançou a pontuação máxima, anunciando o nome de Sishen. Ao ouvir o nome, Sion olha para a TV em choque. Ela não consegue acreditar na notícia de que seu irmão, que ela pensava ter fracassado, é na verdade o gênio com a nota máxima. Em um quarto escuro, um chicote ensanguentado jaz no chão, e uma voz fria declara que o palco está armado. Quem fala é Gon Lin, de pé sobre seu filho espancado, Gon Tinto. Empunhando o chicote, Gon Lin grita com ele, dizendo que havia convidado uma plateia especial para a vitória do filho. Ele repreende o filho por arruinar a apresentação que havia planejado. Coberto de marcas de sangue, Gon Tin respira pesadamente enquanto seu pai, furioso, o lembra de que empatou vergonhosamente com o Ninjin. Ele declara que Gon Tin não tomará mais suas próprias decisões. Revela que já assumiu o controle e manipulou o próximo desempate. Gon Tin abaixa a cabeça em sinal de derrota enquanto seu pai afirma friamente que ele mesmo lidará com a situação. Ele jura conquistar a vitória a qualquer custo, obcecado em garantir que o primeiro lugar pertence exclusivamente à família Gon. Enquanto isso, ao ouvir a notícia, Sion se vira para o irmão e pergunta se o Sishen mencionado na TV é realmente ele. Sishen janta calmamente e confirma que é de fato ele. Chocada com a confirmação, Sion deixa cair a colher, que se estilhaça no chão, enquanto um relâmpago lá fora reflete sua surpresa. Ela o encara incrédula, percebendo que seu próprio irmão alcançou um feito tão grandioso durante a avaliação de graduação. Ela fica admirada por ele não apenas ter levado sua equipe à nota máxima, mas também por ter sido elogiado pessoalmente pelo vice-presidente da Aliança das Guildas. Um silêncio consternado paira sobre a mesa de jantar. Dominada pela emoção, Sion abaixa a cabeça e enxuga as lágrimas, pensando nele como seu irmão bobo. Com lágrimas de alegria e orgulho, ela sorri para Sishen, percebendo que ele finalmente chegou ao topo.